Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o nosso Agrocast. Do meu lado aqui, Rodrigão, e o nosso convidado hoje, Marcelo. Vai, Rodrigão. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos anunciar logo o nosso... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você Não não sabe sabe quem é que vai ouvir, que horas, então não vamos nem falar o horário, né? É isso aí. Isso aí. Vamos anunciar nosso convidado especial aqui. Manda bala. Professor Marcelo Rossi, nosso padre das avaliações. Se anuncie, por favor. Bom, não dá para completar porque a gente não sabe o horário que está nesse negócio aqui. Então, bom, como vão vocês? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Sou engenheiro agrônomo pela gloriosa Exalc da USP aqui em São Paulo, de 1988. Filho do Joaquim Francisco, da Maria Arminda, marido da Maria de Lourdes e pai da Renata. Trabalho com avaliações já há um bocadinho de tempo. Eu comecei logo depois que eu saí da faculdade, mas não tinha muita coisa na área rural, então fui fazer estágio em escritórios de avaliadores urbanos mesmo, para entender método, critérios, essas coisas. E depois fui especificamente para... Não assinava só, era um mero estagiário, vamos dizer assim, já formado. E daí entrei no IBAP, porque o escritório que eu trabalhava era de um tio. E daí ele já era muito amigo do pessoal do IBAP, fazia parte do IBAP. Daí entrei no IBAP, comecei a fazer os cursos do... Você formou IBAP. E depois quanto tempo você entrou no IBAP? Foi o tempo de fazer os cursos, porque era obrigatório você fazer cursos ou ter laudos, né? Bacana. Eu acho que, eu não lembro exatamente a data, mas deve ter sido em 90, 89, 90, alguma coisa assim. Pouco tempo depois que formou, então. Naquela época a exigência era, acho que 2 ou 3 cursos, qualquer curso desse que fosse do IBAP propriamente, ou laudos. E não tinha, naquela época não tinha laudos ainda próprios, né? Sim. Então foi na base dos cursos. Caramba. No IBAP Goiás também, né? Até hoje tá alguns laudos e curso também. Eu não sei se são 60 horas, alguma coisa assim. Acervo técnico, CAT, Isso. as coisas assim para comprovar. O que mudou ao longo do tempo foi isso. Os cursos começaram a fixar o número mínimo de horas. Na época não tinha, era curso, só 2 ou 3 cursos e pronto. Né? Beleza. Vamos lá, meu jovem. Primeira pergunta, professor. Quando você fez a faculdade de agronomia, você pensava em fazer, quando eu entrar na agronomia, eu quero ser avaliador rural? Não, né? Não. Eu sabia que existia essa parte de perícia e avaliação por causa desses meus tios que trabalhavam com isso, mas eles eram engenheiros civis. Mas teve essa disciplina na Exalc ou não? Não, no 4º ano, eu acho. Quando eu entrei, eu fui a penúltima turma de 4 anos na Exalc. Daí na turma eu entrei em 83, a turma de 84 também era 4 anos, e a turma de 85 já era 5 anos o curso. Então eu não lembro se foi no 3º ou no 4º ano, o professor Demétrio, que dava aula que era responsável pela topografia na faculdade, ele deu um cursinho à noite, extra faculdade, semelhante aos cursinhos do IBAP, uma semana à noite, sobre avaliação de imóveis rurais. Daí que eu liguei A com B, deu né? start. Eu sabia que existia avaliação e perícia, eu falei, opa, tem avaliação e perícia e rural também, né? A minha ideia era zootecnia. Zootecnia? Mexer com gado. Por causa da família ou não? Porque sempre gostou de gado? Não, a família, a gente sempre teve, dos 2 lados da família, sempre tiveram fazenda. Uma delas mexia com cana, a outra mexia com gado. Mas com gado era gado de leite, era pouca coisa, não era... Mas eu sabia que existia e eu gostava. Então a minha ideia era zootecnia, gado, animal de grande porte, gado e cavalo. Mais gado, propriamente de criação. Sim. Cria, não a engorda. Não engorda. Só que a época que eu me formei não era uma época muito boa para... Criação de gado. Não, para... zootecnia. Para engenharia. O emprego era muito restrito. Tanto na área de agronomia quanto na área de civil. A década de 80 foi bem cruel. Foi né? pesada. E daí, quando apareceu esse curso, eu falei, eu peguei o professor e perguntei para ele, posso fazer um estágio com você? Foi o meu último ano da faculdade. Até então eu tinha feito estágio só na zootecnia. Sim. Aí eu fiz com ele estágio no último ano. Ele tinha professor de faculdade, ele tinha tudo quanto é livro que você pode imaginar sobre avaliação. Sim. E daí comecei a me inteirar do assunto, estudar um pouco mais. Daí quando eu saí da faculdade, esse meu tio estava precisando de ajuda no escritório. Ele me perguntou se
Se eu queria, porque o problema da avaliação e da perícia, principalmente, quando é judicial, né? A responsabilidade do perito é muito grande. Yeah. E você terceirizar é Pior. Pior ainda. É um receio muito grande. Então você tem que ter alguém na hora de terceirizar de altíssima confiança sua para você poder fazer o trabalho. Sim. Né? Então, nesse escritório dele era ele, o filho dele, meu primo, e eu. E eu fazia as vistorias, então andava aqui em São Paulo na época, a gente conseguia fazer 2, 3 vistorias em qualquer canto de São Paulo durante o dia, porque era fácil ainda de andar na cidade, né? Depois é que foi... Não tinha trânsito, nada? Era um trânsito perto de hoje, era nada. Você ia a cavalo na época, tava tranquilo, carroça. Sacanagem. Não, mas era bem mais tranquilo. Era bem mais tranquilo mesmo. E, então dava para fazer, se produzia bastante no negócio. Então aí eu fui trabalhar com ele, daí entrei no IBAP e vi que o IBAP tinha o IBAP tinha o curso que esse próprio professor lá de Piracicaba dava aqui em São Paulo de vez em quando. Uhum. E daí um belo dia ele vira para mim e fala assim: olha, semana que vem tem um curso e eu não vou poder ir ministrar. Então vai no meu lugar. Ô louco, do nada assim. Ô louco, bicho. Brincadeira, meu. Então, aquela semana eu passei meio mal, assim, fiquei meio nervoso. Deu diarreia. Só pensando, cagando mole, semana toda. Aquela semana foi cruel. E nunca tinha dado aula de nada, nunca tinha feito... No máximo apresentou o TCC, não base tinha era TCC naquela época. Não tinha? Em 1980, na década de 80, Era só um trabalho final e pronto. Não tinha nada. Só formou, acabou. Formou, acabou. Não tinha obrigação de estágio. Não tinha hora mínima de estágio, não existia, não tinha isso. Pelo menos em agronomia. Sim. Então não tinha TCC, essas coisas. Era só festa de formatura e acabou. Era a nota das suas disciplinas, você tinha créditos, né? Sim, tantos créditos, acabou. Completou os créditos, tá formado. Na NB também, assim. Você tem 200 e poucos créditos lá, acabou. Aí beleza. Então, experiência de aula, essas coisas, zero. Eu tenho dó daquela turma. Primeira turma. Não vou falar nada da minha. Você tem contato com o pessoal da primeira turma ainda? Não tenho, porque naquela época não tinha... Quer dizer, o IBAP devia ter uma lista deles, não sei o quê, mas não nunca me preocupei. Até boa ideia. Talvez, não sei se o IBAP ainda tem os arquivos de papel lá. E seria legal fazer um negócio desse. Ver se eles ainda têm os nomes dessas pessoas. Sim. Né? Ver o que virou. É aquele maluco que deu aula pra gente. Não sabe nem o que tava falando. Tem que matar. E naquela época era retroprojetor. Nossa, com aquelas lâminas, né? Isso, então você fazia no transparência, né? Sim. Botava ali, então eu ficava parado do lado do retroprojetor, botava a lâmina ali e ficava lendo ali. Cara. Falava alguma coisa no intervalo, mas eu mais lia do que... Nervosão. Até que no meio da aula, um deles, no intervalo, alguma coisa assim, um pouco bem... na época devia ter meia idade ele, né? Bem mais velho. Ele virou e falou assim, não precisa ler tanto, fala mais olhando para o pessoal. Gente. Então daí começaram as dicas, né? Porque o pessoal sempre faz, que é algo extremamente valioso, né? No final do curso você faz os comentários. Sim. E isso daí para quem está dando aula tem um valor imenso. O feedback, né? Porque é isso que faz você no próximo curso ir melhorando. Então, ao longo do tempo, eu sempre li todos esses comentários e todos eles eu tentava corrigir ao longo do tempo nos próximos, né? E daí foi. Então, não tinha a matéria de avaliação, que nem você tinha perguntado na faculdade. Sim. Eu fui ler através dos livros e entender o que eram os métodos, os critérios de avaliação, essas coisas, tudo. A maioria estava tudo escrito para a área urbana. E daí eu fui adaptando para a área rural, né? Caramba, no peitaço. Se você pegar até os artigos escritos de imóveis rurais, tinham vários escritos por engenheiros civis. Sim. Se pegar os primeiros livros do IBAP, as primeiras normas, isso aqui, que não tinha agrônomo para produzir, né? Não, tinha agrônomo. Por exemplo, você pega o pessoal da CESP, que mais fazia avaliação naquela época, era a INCRA e as centrais elétricas. No caso de São Paulo era a CESP, CELG, né? Que é CELG. Goiás, CEMIG, Enel, né? Furnas, CHESF, no Nordeste. Então eles tinham equipes de agrônomos porque eles faziam muito tipo de avaliação, mas eram equipes internas. Então esse pessoal, de vez em quando, eles faziam aqueles cadernos de preços, que era a bibliografia que tinha mais recente, assim.
Mas eles não davam cursos. Eles não produziam um material para disseminar, não faziam um livro, nada. Que eu acho que o principal hoje, o problema é esse, né? Tem muita gente boa que sabe muita coisa, Sim. mas não bota no papel. Isso continua, né? Você falou, ainda hoje continua assim, né? Daí é difícil. Já. Não põe a cara no sol. Né, Camila? Ah, é? Camila Arantes. Vixe. Põe a cara no sol, bem. Falou no grupo aquele dia lá também. Põe a cara no sol. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu Continuando. Vamos lá. Parte do IBAP, entrou, eleição. Aí como é que foi? eu entrei no IBAP porque eles precisavam de alguém que morasse perto. não morasse. Pré-requisito, morar perto. Escritório perto. Primeiro agrônomo a ser presidente do IBAP? Foi. Mas quando eu entrei era para ser segundo tesoureiro. Uhum. Tinha o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro. Porque naquela época você tinha que assinar cheque. Todas as coisas eram assinar. Então era o presidente e o tesoureiro que assinavam os cheques. E você era o reserva do tesoureiro, como se fosse. Porque o escritório desse meu tio era na Brigadeiro Luiz Antônio, que é muito próximo ali da sede do IBAP hoje. Ali. E na prática era isso mesmo. Eles precisavam de alguém que ia ali perto, porque era tudo difícil. Motoboy, essas coisas, tinha que levar os cheques para. Eu tô batendo esse negócio. Eu tinha que levar os cheques no escritório, ou eu ir no IBAP uma vez por semana, ou até mais do que isso, às vezes, para assinar essas coisas, despachar essas como coisas. mora pertinho, vão deixar ele ali de sobreaviso. Se precisar assinar. E daí eu entrei assim, convite para a diretoria, né? Mas como que do nada de tesoureiro você virou presidente? Não, aí você vai, porque isso foi em não foi do nada, assim. Não. Isso daí acho que foi em 91 também. Junto com o curso, o 91, ou perto disso. Foi tudo próximo, então. Então eu fiquei na diretoria, porque a regra antiga, eu acho que, não sei se continua ainda hoje, você pode ficar no mesmo cargo dois mandatos. Depois você pode ficar na diretoria, mas tem que mudar de cargo. De cargo. Então eu fiquei, acho que como tesoureiro, dois mandatos como segundo tesoureiro, acho que depois 2 mandatos como primeiro tesoureiro, alguma coisa assim. Daí eu acho que mudei para algum outro cargo, mas eu fiquei muitos anos na diretoria, que agora falhou a cabeça, não sei exatamente quantos. Até que em 2012 o pessoal perguntou se eu queria ser o presidente. Né? Caramba. Tava uma disputa entre as pessoas. Tinha 2 grupos, vamos dizer assim, no mínimo, que queriam fazer parte da diretoria ou ser presidente, né? E o pessoal achou que meu nome seria um nome interessante para não dar briga. Conciliar. E no final o outro pessoal realmente tirou, não apresentou a chapa no final das contas. Então eu fui conversar com eles para a gente compor uma diretoria. Uhum. Mas não houve interesse em compor a diretoria. Mas no final das contas eles também não apresentaram uma segunda chapa. Tá. Não apoiaram, mas também não se opuseram. É meu ou não é? Tipo isso. Mas foi assim, caiu do não era alguma coisa que eu sonhava. É uma experiência muito interessante. Seria de novo presidente? Não sei. Acho que cada um você tem um ciclo, não sei te responder. Acho que não. Tem que chamar o Paulo Guedes. Paulo Guedes. Para ir com ele. É uma experiência muito interessante você lidar com os egos das pessoas, né? Deve ser uma disputa de ego violenta. Porque não tem salário, não tem nada. Pelo contrário, você dedica tempo seu que você poderia estar no escritório trabalhando, você dedica aquilo, a eventos, a participar de eventos. Meio que você perde dinheiro, assim, entre aspas, né? Deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Só que você tem prestígio. Sim, network, tudo. Que traz. Que depois vai trazer trabalho. Agora, nunca alguém me perguntou, ou chegou em mim e falou assim: não, estou te chamando porque você é ex-presidente. Nunca alguém. Tá. Se foi, nunca chegou nos meus ouvidos. Não, mas fica implícito isso às vezes. Por exemplo, eu coloco no final do meu laudo. Por conta disso? Como é que é? Mas chegaram até você por conta de IBAP? Com certeza, por colegas de IBAP. Então, por outros colegas que vão indicando, isso com certeza. Por estar no IBAP, nunca pediram.
Uhum. Assim, estou te chamando porque eu Te vi entrei- na lista de associados. às vezes que foi assim, era só para participar de concorrência. Tá. A pessoa queria 3, 4 nomes para... durante muito tempo, eu pagava o Google propaganda lá para aparecer na lista, se alguém digitasse algumas palavras-chave, não sei o que e tal. E era sempre a concorrência. Nunca virou nada. Aí você parou Caramba. porque não Não girava. efetivou. Não tinha retorno. Não tinha retorno. Apesar de eu pagar também pouco, eu não investia muito. Aquelas propagandas que duravam 3, 4 dias nos primeiros meses. Os primeiros dias do mês, ela aparecia. Aí depois caiu o ticket. Depois caiu o ticket. Mas nunca virou alguma coisa. Porque é um trabalho de muita confiança. Né? Exceto quando você está falando de uma coisa que é concorrência pura. E aí não é confiança, é preço. Uhum. Né? Então, geralmente era assim que eles queriam. Eles queriam mais um orçamento para poder compor. Compor o que ele já tem. E fechar. Então, raramente, eu para fazer orçamento não sou a melhor pessoa do mundo. Eu sempre pergunto quando vai fazer tomada de preço, eu pergunto, é técnica ou técnica e preço? Aliás, perdão, Comercial. É preço ou técnica e preço? Porque se for preço, eu já falo, obrigado, tchau. Eu sei que eu não vou ganhar. Mas dá Eu o já valor. deixo. O valor é isso. Se quiser. Eu já não tô nem respondendo, já parei. Nossa. Tem algumas coisas que realmente você cansa. Não adianta. Tem Eu um- nunca ganhei por preço. Cara, o pior é quando tu coloca uma avaliação, um preço bem em conta, assim, fala, vou fazer logo essa avaliação. Só pra E a pegar. pessoa não responde. Ah, Pô, é melhor ter botado muito mais caro do que. Trabalhe no seu preço, tá? O mercado tem que te pagar o seu preço. Isso é complicado. Professor. mas isso está certo. Você tem que ir para essa linha mesmo. Sim, sim. Não Cara, adianta por exemplo, ficar se... É que no gente tá começo, aqui. no começo da carreira é difícil. Você faz o que apareceu. Quando começou, você cobrava quanto? Vamos falar quando estava em reais. Não, Você começou a cobrar quanto, mais ou menos? Não vamos falar preço, assim. Você começou a cobrar um valor muito baixo. Ou não? Que valor era Ou no esse? início, assim, como é que era? Como é que foi você dava sua escala preço? de ticket crescendo? Primeira avaliação que você fez, você foi cobrar? Não, Cobrou cara, quanto? como é que eu vou cobrar isso? Foi pelo regulamento de honorários. Do IBAP mesmo. Na época, o regulamento de honorários tinha aquelas duas alternativas. Você fazia pelo valor, então tinha uma fórmula, que eu até hoje não concordo com isso, Sério? ou hora técnica. Então, os primeiros trabalhos foram judiciais. Então, tinha um valor já da causa, ou alguma coisa assim. Eu tinha a ideia do valor do imóvel, e não era nem assim, você cobrava depois de entregar o laudo. Depois que entregava, cobrava? Você mandava a proposta de honorários depois que você fazia. Depois que você entregava junto com o laudo, você entregava o pedido de honorários. Então a pessoa não sabia quanto que ia ter que pagar. As partes lá não. É que eu me lembro algumas vezes foi assim. louco. Tanto que você cobrava em função do valor da avaliação. Do valor que Às vezes era uma tinha- porcentagem do valor. Tinha um Isso honorário, poderia dar bom. tinha um honorário provisório, que era o juiz determinava, e daí no final, quando você entregava o laudo, você fazia o pedido. Caramba. As partes, depois daí, aquela briga de honorários e discussão aparecia nesse momento. Então a demora de receber era razoável. E uma época a gente fez no escritório a média, assim, a média era em torno de 6 meses para você receber o serviço. Né? Então não era assim, pagou, entregou o serviço e recebia na hora. Demorava um tempo. Então você tinha que fazer uma carteira, isso na média. Então seu serviço que demorava mais de ano, tinha alguns que eram um pouco mais rápido. Caramba. Mas Haja demorava. caixa. Meu Deus. Você tinha que formar uma carteira. Haja caixa pra Agora, se sustentar você isso. pegar. Em valores, eu não vou lembrar quanto que era, mas eu diria que do que eu cobro hoje numa avaliação padrão. Padrão que eu falo seria grau 2 de fundamentação. Eu diria que hoje é o dobro do que eu cobrava naquela época. Sim. Então você cobrava bem aí. Na época. Era bem que você colocava percentual de era desvalorização de bom, moeda. Não era um valor ruim. Tanto que eu sempre fiz só avaliação e perícia, eu nunca fiz outra coisa na vida. Eu já ia perguntar, o teu campo sempre foi avaliação e perícia. Nunca foi, vou fazer Mexer com já soja. referenciamento, vou ser assistente técnico de fazenda. Nunca Vender pensou em nada veneno. disso. Não, Bacana. Quando Teu eu foco consegui, sempre foi. quando eu consegui me firmar
com o meu nome para poder trabalhar, que daí eu saí do escritório do meu tio e fui trabalhar sozinho, eu tinha um volume de serviço que pagava as minhas contas. Entendi. Bacana. Então, você cobrava bem. Não tinha... A remuneração era boa. Até hoje é boa. Não tem... Sim. É óbvio que como tudo no mercado, tem épocas Oscilações. oscilações. Então, teve épocas de queda grande no serviço e depois voltou. Marcelo, falando um pouco dessa parte de valores e tal, tudo. Eu não concordo com a fórmula do IBAP lá. Antiga, hoje não tem Sim, mais. hoje é só hora técnica, né? É. O que tu usa geralmente como parâmetro para definir um preço, um orçamento para fazer uma avaliação, por exemplo? Por exemplo, se for fazer um laudo desse que eu chamei do grau 2 do normal, eu imagino 20 horas. Bacana. Não, 20 horas? É uma semana, né? 8 vezes... Não, 8 vezes... Quase 5... Não, 40 horas. Uma semana. Uma semana. Uma semana de trabalho. Geralmente é isso. E é um número que o mercado mais ou menos aceita. Absorve. Interessante. Isso é bom saber. Quanto tá a hora aqui? Dá em torno de 20 mil. Que é 500 reais, né? 500 conto, eu tava vendo a hora. Mas aí incluídas as despesas. Tudo. Tudo, né? Tudo. O pacote. Então, avião, carro, gasolina. Aí... Nota fiscal, tudo. Já complicou. E quando tem advogado questionando teus honorários, nunca ficou puto da vida, não? Porque teve uma vez que eu fiz uma proposta, o cara... Não, isso aqui ele não precisa de 2 horas para fazer, não. 1 hora basta. Como é que ele sabe disso? Quem ele decide o quê? Meu Deus do céu, cara. Nervoso deve ter ficado. O tempo me ensinou que não adianta nada. Sim. Então, eu respondo quando é judicial, eu respondo o primeiro questionamento mantendo, explicando o porquê e mantenho o valor previsto. A não ser que eu realmente tenha errado em alguma coisa, tenha estimado a mais do que... E a parte tenha chamado realmente atenção. Razão, né? Na segunda, se voltar uma segunda crítica, eu geralmente peço dispensa. Tá certo. Porque senão... Enrolação. Tá ganhando tempo. Quando é algum juiz que ganha assim, que é um juiz que eu já trabalho há algum tempo, aí eu mantenho, mas deixo a decisão por conta dele. Pede pra fixar. Só como respeito a ele, porque ele confia no meu trabalho. Então aí eu deixo o que ele tirar ali da cabeça dele, eu toco pra frente. E na maioria das vezes ele dispensa ou mantém? Como é Não, que ele vai reduzir um pouco. Tá. Bacana. Como é que você constrói o seu? Cara, hora técnica também, mesma coisa. Como é que você começou? Do zero. Olhando, perguntando, como é que você faz isso aí? Quanto é que você cobra? E eu não sabia, a primeira vez que eu fui fazer, eu não sabia que, por exemplo, tem o valor da causa lá, sei lá, 10 mil reais. Aí beleza, né? Aí tem uma amiga minha que me indicou pra ser perito numa área lá. E aí ela falou, não, pode botar um valor alto aí que eles pagam, que não sei o que e tal. Beleza. Cara, aí eu lembro que eu fiz, era uma causa de 10 mil reais. E eu não sabia que, tipo, o valor da causa, da onde que eles vão tirar esse valor pra pagar a perícia. Aí eu fiz uma proposta honorária de 12 mil. Aí o advogado vem em cima, como assim? O cara vai cobrar mais do que o valor da causa, que não sei o que, Eu também jogo o valor da causa lá embaixo. Você comenta um monte de coisa. Eu levei umas comidas de rabo lá, mas aí foi aprendendo. Acabou. O YouTube acabou de derrubar a gente. Hã? O YouTube acabou de derrubar a gente. Meu Deus, já era. Não, já era. pi. Comida de pi. Exatamente. E é isso. Professor, com relação a livro, como é que tu começou eu vou escrever um livro? Foi juntando vários trabalhos? Ou num dia você pensou, não, preciso produzir um conteúdo, preciso tecnificar mais, dar mais ideias para os agrônomos? Como é que foi? E o que tinha e o que era disponível na época? Começou por causa disso, porque as coisas que eram disponíveis na época estavam espalhadas em algumas publicações. Tipo, então, tinha um livro específico que falava um pouquinho de avaliação rural. Isso. Então você tinha um famoso livro laranja que a gente fala, do IBAP, que hoje é aquele livro azul, que tem... Aquele bem grandão, volume 1 e 2. A Bíblia. Na época tinha um que foi a origem
livro atual, que a capa era laranja, meio amarela, laranja, alguma coisa assim. E lá tinha 2 capítulos falando de avaliação de imóveis rurais. E mais um, acho que de servidão, alguma coisa assim. E tinha um outro livro que tinha algum capítulo sobre isso. Então, nos cursos, eu pegava esses artigos desses livros, xerocava, na época, no IBAP São Paulo, e a gente distribuía para os alunos ou falava sobre eles durante o curso. E daí o pessoal, no feedback dos cursos, reclamava disso. E daí eu peguei, então, e comecei a escrever, a reproduzir aquilo na forma de uma apostila. Então, Um resumo de tudo. Isso, eu pegava... o Pellegrino escreveu aqui sobre servidão. Então eu pegava aquele artigo dele e transcrevia as partes que eu achava interessantes. Pegava o livro do... não lembro de todos agora. Pegava um outro artigo, reproduzia, já digitando e formando uma apostila. Então aí o curso começou a virar uma apostila, não xerox de livros. Mas tu ia adaptando esses trabalhos ou não? Uma parte eu copiava, então, segundo fulano de tal, daí transcrevia, e alguma parte eu ajeitava, porque eu via que faltava alguma coisa naquele artigo. Entendi. Então aí eu fui colocando a minha ideia no papel. E daí um dia alguém virou para mim e falou assim, no final do curso, falou assim, essa apostila sua aqui já é um livro, por que você não publica? Então veio assim, do nada, caiu. Não era uma coisa que... Também não era uma coisa planejada. Vou escrever um livro. Foi acontecendo. E daí eu peguei, chamei na época eu fui na editora, acho que Pini. Que era que publicava os livros, a maioria dos livros de avaliações era a Pini. Aí a Pini falou, não, é interessante, mas eu não quero publicar. Se você quiser, você paga e a gente publica. Que legal. É muito bom, mas se quiser, você paga. Eu vou fazer isso não. É bom, mas não quero. É bom, Aí eu não estava afim, eu estava sem dinheiro na época, sei lá o que, para poder fazer isso. Eu achei que não valia a pena, não publiquei. Aí apareceu a editora Leude. E eles falaram, não, a gente tá aqui, eu acho interessante, a gente publica. Daí eles pegaram o livro, encamparam a ideia e publicaram. Bacana. E daí continuou o ciclo que sempre foi igual. Critica isso, falta aquilo. Eu percebi que faltava não sei o quê, e vai acrescentando. Sim. Para você publicar o livro, você não pode esperar o perfeito. Sempre vai ter uma coisinha para... Sempre tem detalhe. Então você tem que botar um prazo. Falar assim, vou escrever até tal data e publicar no ano que vem o livro, não sei das quantas. Aí você publica. Depois você vai fazendo a segunda edição, a terceira edição. Porque senão você nunca acaba. Você sempre vai achar uma coisa melhor. É verdade. Um parágrafo corrige aqui, tem um erro ali. Por mais que você faça a revisão, manda para não sei o que, lê, não sei o que, alguém acha. 3, 4, 5 anos depois alguém acha. Olha, fui fazer uma conta lá, quer dizer, nunca ninguém tinha feito aquela conta. Essa conta é errada. É igual a somatória lá do Felipe Oeste. Que não dá... que não bate. Que não Ninguém dá nunca fez 63, mas tem que ser 66. Exatamente. E daí que saiu o livro. Então não foi alguma coisa assim também planejada. E o livro, eu sempre... Tanto o curso quanto o livro, a receita desses 2 itens, eu sempre considerei assim, eu estou aqui para transmitir informação. Tanto na forma do livro quanto na forma do curso. Então, como os cursos geral fora, sempre acabava sempre, e fim de semana, acabava sempre levando a minha esposa. Então, o dinheiro do curso eu usava para passear. O investimento era esse, vou passear. Então, eu dava aula, ficava mais 1, 2 dias no lugar, alguma coisa pra conhecer assim. a cidade. Quando era cidade turística. Qual que é a cidade mais porcaria que você já foi e passou raiva? Meu Deus, Vixe, o que eu Maria. quero saber. Que eu passei raiva? É que você não gostou. Nossa, essa cidade... Falou, aqui eu não venho. Só vim pra fazer o curso. Não, de curso nunca... Não lembro de nenhuma assim. Assim. Porque geralmente o curso eles dão numa cidade melhorzinha. Mais regionalizada. Num polo da região, alguma coisa assim, para chamar as pessoas, pra justamente as pessoas que querem assistir o curso irem, né? Sim. E a cidade mais bacana que tu já foi, então? Tu já gostou do Brasil? Não sei se tu conhece fora, mas enfim. Nova Mutum. Nova Mutum é Mato Mato Grosso, né? Grosso. Por quê? O que você gostou lá? A estrutura da cidade. Ela é uma cidade planejada. Igual Sinop, eu acho que Sinop extremamente. Eu passei em Nova Mutum, acho que ela é bem larga, né? Tudo. Avenidas largas, planejadas, tem arboretum. Tipo Palmas. Bem Nunca fui gigantão. É no caminho, saindo de Cuiabá, no caminho para
Pra Sinop. Sinop, você vai passar, sim, você sim, passa é. por ela. Sinop já foi bem organizadinho também. Sinop já ficou uma cidade de um tamanho grande, né? É gigante. Gigante sim, mas tem... Nova Mutum, quando eu fui, deve ter 10 anos isso, ou talvez um pouco mais, era uma cidadezinha ajeitada, bem, assim, tinha Bonitinha e estrutura, tinha hotel, tinha estrutura para você trabalhar, tem, como eu falei, o arruamento interessante, zonas industriais, zona comercial, zona Tudo residencial. definido. Tudo definido, Diretor então. maravilhoso. Tipo uma Brasília. Depois que eu vim saber que é o mesmo pessoal que projetou lá, foi o que projetou aqui em São Paulo a Riviera de São Lourenço. Não, Que não cidade conheço. é essa? É na uma cidade litoral, perto de Bertioga. É no litoral, perto de Guarujá, uma cidade maior, assim. Que não é uma cidade, desculpa. É um condomínio. Planejado, bem... Só que planejado, no estilo americano, assim. Então tem centro comercial, tem a parte de prédios, tem a parte de residências, de casas. Tudo separadinho. E esse mesmo pessoal projetou, fez o plano diretor, vamos dizer assim, lá de Nova Mutum. Primavera do Leste, também no Mato Grosso. Primavera do Leste eu passei. Fantástica. Bonito demais. Exatamente, eu acho muito legal. Maravilhoso. Primavera do Leste, eu acho que ele é perto daquela Chapada dos Guimarães, né? Se eu não me engano. Isso, é de Cuiabá olhando para a direita. Você passa a Barra do Garça, vai embora pro Rio do Leste. Não, Não é? você Lá pra vai frente. na direção de Barra do Garça. Isso. É verdade. Mais ou menos no meio do caminho. Sim. É verdade. Ela está ao norte de Rondonópolis. Mais ou menos a mesma posição de Rondonópolis, ela não está muito longe, não. Deve ser uns 80, 100 quilômetros. Assim, ao norte. E tem alguma outra que eu... Santana do Araguaia, se não me falha a memória, eu achei uma delícia a cidade. Mas assim, por causa Mas não é no Pará, não, né? É, na beira do rio. Eu já passei lá. Mas a cidade é meio esquisita. Não, né? a cidade, mas assim, a posição geográfica dela, na beira do rio. Bem localizada. É no sul do Pará, né? É. Já passei lá também. Quando tava indo pra Confresa, você passa por ela lá. O Centro-Oeste eu gosto muito. Todo o Centro-Oeste ali. Prefere Goiás ou prefere Mato Grosso? É o Mato Grosso do Sul. Todo ele. Não tem... Político. Olha só. Gosto de todos. Tá aprendendo. Adoro o Centro-Oeste e tal. Eu gosto de... Rio me atrai muito. Eu gosto... Gosto de pescar? Não, eu gosto de pôr do sol. Nascer do sol e pôr do sol. Também. Então, eu gosto mais do pôr do sol. Acompanhe-o no Instagram dele. Fotógrafo. Então a água na composição da foto para essas duas situações, nascer do sol e pôr do sol, fica bonito. Então eu gosto muito desses lugares assim. E tem uma parte sentimental. Uma das viagens uma viagem que meu pai pegou a gente, sou eu mais um irmão, uma irmã. Ele pegou nós 5, botou num Opala e a gente saiu daqui de São Paulo e fomos parar na beira do do Rio Araguaia. Eu acho que foi na Ilha do Bananal, mas na parte sul. Nossa, lá em cima, lá no Tocantins. Não, era Goiás, né? Era Goiás, é verdade. Não era Tocantins. Caraca. Eu não tenho certeza se era ao sul da Ilha do Bananal ou ao norte da Ilha do Bananal. Então aquilo Vocês cruzaram o Brasilzão subindo assim, foi. Bandeirante. 2 dias de viagem. Nossa Senhora. Terra, né? 2 ou 3 dias de viagem. E aí o final era terra. Né? Você tinha a BR lá que... Um 53. Um 53, até era asfalto, depois você saía dela e ia em direção ao Rio Araguaia, aí era... Acho que até Porangatu era asfaltado na época, depois não tinha mais. Porangatu eu lembro que a gente dormiu. Acho que deve ter sido 3 dias de viagem. Porque você rodou pra caramba de São Paulo Porangatu. É chão. Mas o Palão também rapidão, né? Mas as estradas não eram boas, não. Não dá, não. E eu lembro que meu pai ficou pé da vida. Então, essa parte de rio, só para ligar, essa parte de rio tem essa parte assim, dessa parte sentimental, as memórias. E talvez também do Centro-Oeste. Eu sempre admirei a pujança do Centro-Oeste. Eu falo que o pessoal aqui em São Paulo que vai viajar para a Europa, não sei das quantas, assim, vai passear um dia no Centro-Oeste para você ver um Brasil diferente. Isso é verdade. É outra coisa, né? É outra coisa. A paisagem, tudo. O cerrado em si é bacana. E rio também. E você vê o Brasil crescendo. Eu peguei essa época que eu trabalhei até hoje, eu peguei aquilo lá. A evolução da região. Do zero para o que está hoje. A primeira vez que eu fui para Barreiras, né, mudando um pouquinho, mas ali para o oeste da Bahia, uma terra lá valia 8 sacas de soja. O pessoal era para peixe banana, né? Mas não tinha nada. Era só cerradão. Não tinha nada. Cerrado e areia, né? Aquilo lá é areia.
Então em Mato Grosso eu não peguei essa época, mas também teve época que o valor da terra lá era muito pequeno. Sim. Eu ainda acho que, pelo menos o pessoal me comenta comigo, tem alguns produtores, que o Mato Grosso, pelo menos o leste dele ainda, Água Boa, aquela região de Nova Chavantina, ainda é, entre aspas, mais barato ainda. Tanto é que tem muito goiano que está saindo de Palmeiras de Goiás, está saindo de Rio Verde e está indo arrendar a terra lá. Porque ainda é mais barato ainda. Porque são áreas de pecuária, que eles estão transformando em lavoura. Ali, a primeira vez que eu fui para Querência, para essas coisas, era tudo pecuária. Tudo pecuária. Agora tá virando lavourão. Acabou. Agora já Virando, tá tudo... não. Já é. Querência Eu já fui é lá tudo no início do lavoura. ano, já era. Professor, outra coisa, naquela época lá que você foi, como é que era Rio Verde? Rio Verde já era uma referência em nada, né? Quando eu conheci Rio Verde já tinha explodido. Eu não conhecia ela antes de... Conheceu quando? Tá. Qual ano? Mais ou menos. Deve ter uns 4, 5 anos atrás, que eu não. a primeira vez que eu fui para foi lá. pouco. Tem pouco tempo. Já era arregaçado. Já era arregaçado, não tinha nada. Eu não fui para lá antes disso daí. Ou se eu passei, eu não lembro. Já era referência. Caramba. Há muito tempo, tomou conta já. Exatamente. Você já teve que morar em outra cidade, outro estado, por causa do trabalho ou não? Sempre morou aqui em São Paulo? Não, sempre morei aqui em São Paulo. Já peguei alguns trabalhos mais longos, que daí eu morei alguns... Mas eu morava assim, morava durante a semana. Temporada. Fim de semana, O Nova Mutum, por exemplo, foi um desses. A gente tinha um trabalho ali que a gente ficou... Deve ter ficado um mês, alguma coisa assim lá. Mas não um mês direto. Fim de semana, às vezes eu vinha para São Paulo. Voltava. Ou às vezes fim de semana minha esposa ia para lá. Para conhecer a cidade e tal, tudo. Bacana. Isso é bom. E vamos um pouco aqui da parte mais pessoal. Que paixão é essa de 4x4, lama, dar uma voltinha? Ele tem vida louca? Vida louca, cabulosa. Isso acho que vem desde moleque. A gente pegava o carro na fazenda. Quando meu pai começou a deixar pegar o carro, a minha diversão era estar na estrada assim, tem um buraco cheio de água. Assim. Nossa, eu adoro fazer isso. Eu vou com o meu arco pequenininho. Cobrir o carro, você tem que ligar o limpador. E meu primo me tira um sarro disso até hoje, porque eu não lavava o carro. Eu ia pra cidade com o carro sujo pra mostrar que tava Sim, eu também. Mas o legal é isso. Cara, é muito bom. É muito bom. Então, meu primo que mora em Araraquara, não é ele que administra a fazenda, mas o pai dele, o meu tio. E ele brinca comigo até hoje. Você gostava mesmo de entrar no barro, essas coisas. Então já foi desde sempre. Sempre gostou. Então eu gosto dessas coisas. Eu não faço trilha, propriamente dito. Uhum. Eu faço às vezes eu vou num passeio, mas é a trilha suave. Nada... Que às vezes até um carro normal, às vezes anda. Eles pegam alguns trechos só que você entra com um jipe. Aí entra o pessoal e eu fico só olhando, né? Agora já fiz muita trilha em fazenda. Uhum. Fazendo vistoria, você passa uns perrengues isso aí é... Então você prefere chuva do que seca, então? Prefiro. Parece criança, né? Cara, eu penso nisso. O carro foi feito para sujar. Carro, ainda mais 4x4, se ele voltar limpo, tá errado. A minha filha até hoje fala assim, quando eu lavo o carro, alguma coisa assim, o que aconteceu? Que milagre é esse? Que milagre é esse? Deixa eu ver se eu acho uma foto pra mostrar pra ele. Vai perguntando pra ele da pergunta da cachoeira. Fiquei sabendo. Fica falando. Podemos falar, não tem... Tá. Foi a minha esposa que comprou, não fui eu, então... Desculpa, ó. A desculpinha. Ela que mandou, ela que quis comprar, então... Diga-se. A ideia nossa, pela nossa área de trabalho, eu por mim já tinha saído de São Paulo já há algum tempo. Uhum. Ainda mais depois que a internet começou a pegar campo mesmo. Ficou mais fácil de você trabalhar em qualquer lugar. A pandemia provou isso, que eu já tinha como ideia. Né? E agora a gente está numa ocasião da vida que a gente realmente não tem mais nenhum vínculo aqui em São Paulo assim, que precise ficar aqui. Então a ideia é mudar para fora da cidade. Então essa cachoeira, essas coisas que a gente está falando, é por causa disso. Minha esposa gosta muito de água, né? Gosta de cachoeira, essas coisas. A área tem 3 ou 4 nascentes dentro da área. E a topografia é muito ruim, então não dá para fazer lavoura, mas dá para fazer gado. Então juntar um pouco das duas coisas,
algumas... A ideia é mexer com gadinho ali e Leite. tal. Leite? Nossa, Na verdade, não Nossa. leite. Não leite. Queijo. Ah, tá. mas vai ter que tirar leite. Então, Não, É, mas mas você você não tá- fica refém de cooperativa, essas coisas, e preço de 2, 3 não, reais. o problema não é esse. O problema é ter que dar bom dia, boa tarde, boa noite pro gado. Porque leite você não pode, não vai tirar férias. É, Vai ficar direto. Acordar 4 da tem que morar manhã. lá. Tem que Vai morar. almoçar Tem que 10 da morar lá. manhã. Tem que morar lá. Meu Deus. Tem que morar. Mas se É você muita produzir vontade, um puta cara. queijo, filho, já... Aí, YouTube, fudeu. Aí, fudeu. Fudeu. Um puta que de fudeu. Não, mas aí, pra isso que existe o apito. Vamos ter que colocar esse trem. Nossa, Deus me livre. Você fazer um queijo maravilhoso, filho, o público paga. Não tem essa. O público Não, vai pagar. concordo. Mas assim, porque, cara, eu sou de outra vibe. Tu gosta de acordar cedão, eu já sou um cara que, se eu tiver poder acordar tarde, eu acordo tarde. Pra mim é acordar de vida. Trabalho o dia todo, a semana toda, pra fim de semana acordar tarde. Agora imagina, tu tem que, sei lá, tu se aposenta e aí tem que acordar, tipo, às vezes tu tá cansado, tá com preguiça, tu viu uma série de noite, aí tem que acordar 4 da manhã pra tirar leite. No frio. Escolhas. São escolhas. É escolhas, é. Nossa, acho que eu vou ser um velho que vai ficar só deitado vendo TV, assim, ó, de boa, tranquilo. Filho, vai morrer cedo. Cuidado. É, tipo Que daí, isso, é verdade. Eu gosto de queijo de cabra. Ah, Então, a minha não ideia comi ainda. é cabra, não é bem leite de vaca. Diferente. Mas eu não sei como é que é, mas o manejo, ele é parecido assim de tirar leite, é a mesma coisa. É semelhante. Mecanizado, manual. Tem mecanizado também. Só que para você, como a cabra não produz uma quantidade grande de leite por cabeça, e ela geralmente tem às vezes 2 terneiros, igual o pessoal fala, Terneiro. você acaba tendo às vezes que ter a vaca de leite para alimentar o cabrito. Caramba. Então acaba tendo que ter Os um dois. mix, alguma coisa assim, para você fornecer leite pro terneiro sem fornecer o leite da cabra. Então é algo que eu estou estudando, é algo que eu vou fazer como a técnica manda. Eu vou primeiro arrumar o pasto, arrumar a comida, Sim. não sei o quê, daí eu vou atrás do genética. animal, da genética. Existe aquela estação, aquelas freestyle, composto pra cabra, pra cabrita, não? Não vi isso, não. Imagino que tenha, porque tem produtor aí muito grande. Ah, Eu interessante. só tomei leite. Queijo ainda não. Queijo de cabra, eu não sei também. O leite é muito forte. O leite acho que o consumo dele é muito restrito, mas É o queijo forte. tem produtor de queijo bom aqui já no Brasil, de queijo de cabra. Mas o consumo dele realmente não é muito difundido, então É um nicho, né, de mercado. é um nicho. Uma outra coisa que, como a topografia ela é muito acidentada, a vantagem de você comprar uma área dessa com cachoeira é que é a mais barata de todas. Aham. Né? Então, comparativamente, o pessoal não dá valor. A água Caramba. não tem. Então, é alguma coisa assim. É igual a área de mata. O pessoal não dá valor nenhum para isso. Então, se você for para uma área dessa, às vezes você vai acabar comprando mais área por um preço Bem menor. bem Bem menor. menor. Engraçado. Se fosse, por exemplo, em Alto Paraíso lá. Paraíso já é uma cachoeira, o pessoal paga um rim. Nossa senhora. Eu tava conversando até esses dias com um amigo meu. Lá, Alto Paraíso tá o preço de terra em Rio Verde, por exemplo. Alto Mas Paraíso por- era Chapada dos Veadeiros. Né? Exatamente. A Chapada, Só tem que toda lá aquela é só- mística do Paralelo 14, do ZT, tudo e tal. Pedra. Lá Pedra é de bem legal. Pirinópolis. Lá é A massa. cidade É bem assim. Alternativo. É alternativo. É, o É pessoal, underground. good vibes e tal. Isso aí. Mas é legal. Carpetinho, pá. Só que é caro. Tipo assim, aquela máxima que a gente tem às vezes do avaliador, não, a terra vale o que ela produz. Lá não. Lá não funciona. Lá é Não existe. turismo. Lá é turismo. Então, mas ela produz turismo. Sim. Produz turismo. Só que tem É que muita gente. É que a receita que às vezes a gente está olhando, às vezes fica travado com a agricultura. Mas se você colocar o turismo nesse lugar, você Sim. Só que tem, por exemplo, professor, tem muita gente lá que compra terra, gente famosa. Tem muita gente famosa lá que eu conheço. Compra lá só pra ter, eles não querem explorar turismo. Então, assim, o que eu acho mais engraçado é isso. Eles não compram, muita gente não compra pensando em explorar economicamente. É só comprar pra ter um refúgio, pra Isso. ficar ali. pode dizer tá? que tem. No meio do mato. Exatamente. E paga caro. Paga Caro. nossa Não, senhora. aí realmente é um nicho específico. Isso. Lá é maravilhoso pra você criar calango. Criar Só. calango, pedra, É, por aí. as florzinhas do cerrado. Fazer lá. aquele empilhamento de pedra em cima da outra, tirar uma Isso. fotinha. Dar bom dia pro pra sol, isso. tal, Isso. aplaudir o pôr do sol, bem coisa de doido mesmo. Você tem algumas cidades espalhadas dessas assim pelo Brasil. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um lugar perto da Serra da Mantiqueira que chama São Francisco Xavier, que é assim também. É o pessoal- topografia bem acidentada, já está começando a subir a Serra da Mantiqueira.
E a produção seria só pecuária, mas o pessoal paga caro porque, sei lá... É da onde bonito. saiu. Criou alguma fama que eu não sei exatamente qual que é. Ela não chega... São Francisco Xavier não é nem cidade. Ela é bairro, é um distrito de São José dos Campos. Caramba. É o lá lá pra cima de Brasília, lá de Alto Paraíso, tem um distritozinho. Como é que São chama? Jorge. São Jorge. São Jorge. É o esquema de Que, São Jorge. que é a entrada do parque, né? Exatamente. São Jorge é o point máximo de Alto Paraíso. Isso, Sim. e não tem nem asfalto. Não tem, nada, é só terra. É só terra. completamente... Cara, mas Mas é É engraçado. só pousada e restaurante. Só. Exatamente. Você já Só foi isso. lá? Já. Lá é Eu engraçado. as chapadas eu conheço quase todas. Então, você me perguntou aquela hora de cidade, eu fiquei encurralado. Mas você perguntar de Brasil, para mim são as chapadas. São as chapadas, é. Cavalcante, já foi também? Já. Cavalcante massa. Tem a cachoeira do Santa Bárbara. Cara, bonito demais. Dentro da área dos Calunga lá. Muito bonito mesmo. O Vale da Lua. Não. O Vale da Lua é legal. É legal. É um valezão cheio de pedra branca, tem uns buracão assim, e parece uma lua mesmo. É, Sim. formação lunar. Só que é pedra, né? É lá É nos a Veadeiros água. também? Hã? É nos Veadeiros também? É lá em Alto Paraíso. Alto Paraíso, Lá pertinho do Alto Paraíso. pertinho de Alto Paraíso. Entre Alto Paraíso e São Jorge. Esse eu já fui. O problema desses lugares é assim, você precisa passar um mês, né? Porque tem exatamente. muita... E É tu muita coisa. tem carro 4x4, qualquer lugar você vai. Você Porque vai. lá senão você tem Tranquilo. que alugar e tal. É. Exatamente. Você roda fácil. Jovem. Deixa eu perguntar aqui. Eu tô pegando uma foto, cara, do meu carro. Eu já te mostrei aquela foto, né? Que eu fui fazer a vistoria, fui atravessar um rio. Acho que... pega ela aí que a gente... Não, deixa eu Dá só... uma Atravessou ideia. o rio? É. Tem Achou que era caminhonete. Teve É. uma vistoria uma vez que era o INCRA, a prefeitura que acionou o INCRA da cidade. Daqui a pouco eu lembro o nome. Ali perto de Cuiabá. Salto do Céu. O INCRA acionou a prefeitura, provavelmente o prefeito tinha alguma coisa com um fazendeiro lá, e acionou o INCRA dizendo que a propriedade tinha que ser desapropriada, alguma coisa assim. O INCRA foi fazer vistoria no imóvel. E eu não lembro por que me chamaram como assistente para acompanhar a vistoria. E a gente chegou nos carros, né? Fomos no caminho. Já tinha avisado a gente na cidade que a ponte tinha caído. Então a gente foi de carro até onde a ponte caiu e a fazenda era depois da ponte, né? Aí tinha uma pinguela para você passar a pé. Daí, aquelas pinguelas de madeirinha assim, né? O rio correndo assim e as madeirinhas no mesmo sentido do rio, né? Aí atravessamos a pinguela, caiu um toró daqueles maravilhosos, assim, que dá no Mato Grosso na época de chuva, assim. O perito do INCRA xingava, mas ele xingava. De raiva. Porque ele odiava andar a cavalo, ele só tinha um jeito de andar pela área, a cavalo. E todo medroso De com medo. chuva, com Era chuva. hemorroida. Então, nossa. Certeza. Tava com fissura. E a gente bateu o olho na propriedade, ele já tinha visto a documentação, ele falou assim, isso daqui não é improdutivo. Então ele estava só cumprindo tabela. Ele falou Sim, assim, porque que tem que ir. Tem que ir. Então ele estava pé da vida 2 vezes, né? Daí, na hora de a gente voltar na pinguela, você falou atravessar o rio, né? Cadê a pinguela? O rio tinha subido, choveu. Nossa, O rio subiu e passou em cima da pinguela. A pinguela estava lá. A gente só não sabia exatamente a profundidade. Onde que ela é? Tinha aquelas 2 cordinhas De segurar, que né? segurar na ponta. Não de atravessar, de segurar na ponta. Daí o peão pegou primeiro, passou com uma corda, um laço. Passou. Isso de cavalo. Não, agora a gente já estava a pé voltando. Agora ele passou com um laço, amarrou lá do outro lado, daí a gente veio atravessando, segurando no laço e pisando na pinguela, né? Só que a gente não estava vendo mais a pinguela. Ela estava embaixo d'água, tanto assim, mas a água marrom, você não via nada. Não via nada. Os últimos 2 metros, a pinguela não estava mais lá. Só estava água. Aí quando eu dei botei o pé assim, eu já estava quase no final, você relaxa, né? Antes você vem colocando o pé. Já quase passei. no final você relaxa. Eu botei o pé, foi... Passou direto. GPS, máquina fotográfica. Perdeu tudo. Na mochila. A máquina fotográfica era igual essas daí do negócio. Foi embora. Daí, 2, 3 meses depois, ela começou a dar defeito, eu levei na loja, o cara falou, não, isso daqui entrou água. Enferrujou tudo lá dentro. A placa fudeu tudo. Tá merda, cara. Aí é foda. É assim, não adianta. Complicado. Então essas de rio e passar naquelas pontes maravilhosas, né? Dá medo.
Tinha Nossa, uma cada ponte de de madeira. balança. É. Eu peguei uma vez, eu tava sozinho. Quando você tá com duas pessoas, a outra pessoa desce do carro e vai te orientando, né? Uhum. Mas nessa eu tava sozinho e tinha só dois troncos. Exatamente na carreira do carro, né? E eu bati o olho assim, parei o carro mais perto que eu conseguia, daí fui na frente, olhei a roda, olhei de um lado, olhei do outro, falei assim, acho que dá. Vai rolar. Acho que Tem dá. umas coisas que a gente fala assim, como é que eu fiz, né? É. Ou por que eu não dei meia volta e... Depois tu pensa com mais calma. É. E essa do carro que eu tô tentando achar a foto aqui, eu falei isso, eu podia ter dado a volta, mas, cara, ia demorar muito, ia demorar 10 minutos. Olha só, olha que exato. burrice. 10 10 minutos não é nada. Aí o carro parou, tive que chamar um trator pra buscar. Aí eu fui atrás do trator, tava andando, jogando ureia no milho. Aí no final eu vi um Uno lá embaixo. Falei, cara, vou lá, deve ter alguém. Cheguei lá, não tinha ninguém, mas a chave tava no Uno. Aí eu entrei no carro. Mentira. Sério. Falei, cara, eu tava desesperado, tava começando a chover, ia subir o nível Seu carro do... é. Perdeu o carro. Aí entrei no Uno e tal, aí comecei a andar com o Uno atrás do trator. O Uno não tinha freio, ia ficar bombeando assim, ó. E reduzindo na marcha e tal. Aí no final eu achei uma galera, tá? Eu já parei, gente, desculpa pegar o Uno, tá, não sei o que e tal. Mas meu carro aconteceu isso e tal. Aí o cara foi lá com o trator e ajudou e tirou. Mas foi complicado, cara. Eu teria feito igual. Tive que pagar uma lavagemzinha cara, porque a água... Molhou estranho, né? Molhou. Foi até o pedal, assim, do carro. Nossa senhora, cara, que prejuízo. Você tem que trocar o... Depende do tamanho do estrago, você tem que tirar o carpete, tadinho. Tem que tirar embaixo tudo. tem um negócio, às vezes tem que trocar, né? Eu tive que tirar todos os bancos, aí tirou o carpete, aí o cara teve que... Demorou uns 3 dias pra lavar o carro todo, porque tinha lama embaixo, entre o carpete e o chassi do carro. Teve que tirar tudo e tal, é prejuízo. Por causa de 10 minutos. Tá vendo? Olha só. Não economize 10 minutos, gaste 10 minutos. 10 minutos é complicado. Professor, por que você parou de dar curso básico? 200 cursos já é muita coisa. Se a pessoa quiser, ela que pegue lá o curso, pronto. Tem curso não. gravado seu? Você tem disponibiliza ou os teus cursos são sempre online, presencial, mas ao vivo? Os últimos da pandemia online estão gravados. Sim. Só que o IBAP nacional tem uma regra do IBAP estadual divulgar curso gravado. Não divulgar, pode, mas pode ter. Pode, mas é uma regra, aquelas burocracia, que eu não sei qual a origem disso, mas nem estou interessado. Mas eles têm, o curso está gravado. A minha ideia é ficar uns 2 anos. Prazo de validade. Curso básico. Tá. O curso que a gente fez ontem, não. Esses cursos, eu quero fazer cursos novos. Com ideias diferentes, igual ontem. Ontem foi maravilhoso. Ou então Nossa. aquele de desapropriação e servidão, onde você troca ideias, coloca casos práticos, essas coisas assim. Cursos específicos, mas não o basicão. Até porque o basicão não enriquece muito mais, né? Assim, já todo mundo já sabe o básico de pessoal que trabalha na avaliação. Talvez seria fazer cursos, igual você falou, mais específicos para poder até gerar discussão. Isso. Enfim. Elevar o nível da galera, né? Exatamente. Trazer todo mundo para um patamar mais patamar acima diferente. para poder ter mais discussões, mais publicações, mais livro, mais artigo, mais revista, para a gente ter mais métodos e metodologias para poder trabalhar. Exatamente. Ontem mesmo, só para resumir para quem não sabe, o Marcelo Rossi deu um curso de análise multicritério, né? HP. Com HP. o Ailton. Com Ailton, exatamente. Cara, foda, mas Ailton, rede social, meu filho, para de ser o homem das cavernas. Homem da caverna. Sai do Orkut, cara, sai do Orkut. Já morreu, tá? Apesar que voltou, mas ainda tá morto. Sai do Mirk. Então, assim, eu até acordei hoje de manhã pensando nisso, cara, análise multicritério tu pode usar pra tua vida. Qualquer coisa. Eu vou escolher o que eu vou jantar hoje. Vou fazer uma matriz ali, pronto. Esse aqui. É muito legal. Cara, é muita muito bom. aplicabilidade. Professor, olha isso aqui. Ficou ajeitado. Ficou ajeitado aí. Ver se ela puxa. Mostra pra câmera ver se ela puxa depois. Dá pra dar um zoom aí? Dá não, né? Dá não? Mas dá pra ver. A frente do carro, o motor ficou quase todo embaixo d'água. Foi, cara. E depois ainda liguei o carro. Liguei aqui. Esse carro? Liguei. Nossa. Depois eu fui saber. Cara, eu não entendo. Meu pai era mecânico, mas eu não entendo PN de carro, né? E aí o meu pai falou, cara, tá maluco, isso aí pode entrar, queimar a sonda lâmpada e não sei o que, dar calço hidráulico. Água pro motor todinho. Mas aí o cara tirou o carro, aí tava entrando água naquele negócio, no escapamento. No escapamento. E aí, a hora que saiu a água, eu liguei o carro, foi embora. Beleza. E isso. Só troquei o óleo depois, pronto. Não deu tempo de
Quando aparecer um Argo preto anunciado lá em Goiânia, não comprem, tá? É latada. Até o Diego falou, não, se um dia você quiser vender seu carro, você fala, não, cara, meu carro nunca viu asfalto, só viu asfalto, nunca saiu da estrada. Como a gente costuma dizer, carro de asfalto de mulher. Carro de asfalto, nunca pegou estrada, Nunca pegou gente? estrada de chão. Uhum. Precinho barato. Só que viu? não. É, tipo isso. Então é complicado, meu Deus do céu. Mas uma vez eu passei por uma dessas assim, mas o carro atravessou uma água dessa. Sim, Só sim. que a água chegou no capô. Mas passou. Passou. Não, eu Só já que passei depois, várias vezes. na hora de eu devolver o carro, cadê a placa? Já perdi placa também. Que você entra na água assim, a água faz aquele movimento assim, ela arranca a placa. Sim. Então, já perdi duas assim. Eu fui fazer as vistorias lá em Nova Crixás, aquela região lá do Vale do Araguaia. E eu tinha um ninho. Solos. E eu tinha um uninho. E aí eu sou igual o Marcelo, eu gosto, cara, tem lama e... Eu quero assim, lama no teto. Pra ninguém parar e falar, nossa, onde é que você foi e tal. Eu já falo, eu fui em tal lugar e tal, eu gosto de fazer isso. E aí, nessa loucura aí, cara, quando cheguei na fazenda, fiz a vistoria, avaliação, tudo, voltando. Aí eu parei pra usar o banheiro ali na estrada, né? Aí eu olhei na frente e falei, cadê a placa do meu carro? Puta que pariu. E aí, o pior de tudo, quando eu tava voltando pra Brasília, na época eu morava em Brasília. Barreira. Hã? Barreira. Não me pararam, mas eu levei 2 multas. Os caras nem me pararam, só deram multa e depois de uns 6 meses que eu fui ver lá a Getop, lá deu umas multinhas lá. Até hoje tô questionando. Por falta da placa? Por falta da placa, da frente. Cara, e eu fiz um boletim de ocorrência na cidade pra ver se ia ter algum problema e tal, mas não adiantou nada. 600 pau de multa. Faz parte. Isso não tem... Mas é complicado. Tem muito mais histórias pra contar do que prejuízo, né? Exatamente. E prejuízo? O que você já foi fazer um trabalho e falou assim, cara, esse não deu. Esse Fora câmera, GPS que ele já perdeu, já falou, né? Fora isso. Olha, prejuízo, assim, calote, você diz? Não, também. Histórias de calote, essas coisas. Como se prevenir disso? Pague o aluguel. Trabalho que nunca me pagaram, que eu fiz e não me pagaram, foi só um. Não teve mais do que isso. O que sucedeu nesse? Era um inventário. E daí... Até hoje não saiu inventário e não pagaram. Não gostaram do valor. Enrolaram, não sei o quê. Aquelas coisas assim, um joga pro outro, não sei o quê. Daí um dia eu cheguei e falei, essa conta não é minha. Cansei. Deixa quieto. Cansa de cobrar, né? Foi o único. E há muito tempo atrás, quando não tinha muito pouco de justiça gratuita. Quando eu comecei a trabalhar, quase nada. Hoje explodiu. Hoje tem muito. Mas teve uma contestação, como aquilo que eu falei para você. Você entregava o laudo e daí você entregava, já tinha um honorário provisório, e daí você entregava a proposta de honorário definitivo. O juiz aceitou, mandou, no caso era um banco, mandou o banco pagar, o banco pagou e agravou os honorários. E daí o agravo naquela época corria separado, então o processo continuou andando, o juiz terminou o processo que eu estava, não sei o quê. O agravo, 2 anos depois, foi julgado e o tribunal mandou devolver metade dos honorários. Ui. Já que tinha passado 2 anos e existia inflação naquela época. Nossa. Aí, eu já ia perguntar, correção? Juro. Aí eu entrei com um pedido, daí eu conversei com alguns colegas e o honorário de perito, ele é alimentar. Eu tenho alguma coisa assim. Tinha mais uma palavra antes que eu não esqueci, mas é alimentar. Então eu pedi a dispensa dos juros e da correção monetária. Aí o juiz aceitou e eu depositei o caráter alimentar igual alimentar, igual pensão alimentícia. Isso. Ah, é? Então, e salário. Porque o cara vive disso, né? É subsistência. Então eu me livrei dos juros e da correção. Esses dias eu devolvi um. Por quê? Devolvi. Era uma empresa de energia, né? Concessionária de energia. E aí... Isso foi 2018, 19, alguma coisa assim. E agora, 22, saiu lá para eu poder devolver. E eu fui ver. Aí entrei no processo, estava funcionando meu login e senha, né? Para poder consultar lá o processo. TJ, o processo. Entrei e fui ver que tinham falado comigo um monte de vezes e nunca chegou nada para mim. E aí eu falei, cara, tá errado. E tinha ido uma oficial de justiça lá em casa, mas não me encontrou pessoalmente, deixou lá na portaria, mas parece que não tem validade. Tem que ser pessoalmente mesmo. Aí eu fui ler e vi, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu fui olhar meu e-mail.
Na época eu usava um e-mail pessoal que chamava bielo_figueiredo. Bielo? @ hotmail.com. Na época eu jogava basquete, tinha um jogador. Bielo. Gabi Rei Delas, @gmail.com. Cara, quando a gente era moleque, tinha uns e-mails. Tinha uns e-mails muito idiota. E esse e-mail é muito velho. Fala Bielo. Aí depois eu passei pra profissionalizar e-mail. Mas beleza. Aí o que tava escrito lá? Bielo_Figueiredo. E é Figueiredo. É Figueiredo. Nunca chegou nada pra mim. Eu fui intimado várias vezes pra fazer respostas, petições, pareceres, um monte de coisa lá. Nunca chegou nada. Me substituíram. Foi outro perito. E agora que tá fazendo a conclusão do processo, o juiz mandou eu devolver os honorários periciais para a concessionária de energia. Caraca. Porque eu não respondi nada. Eu tava em Lusiânia tem pouco tempo fazendo um Você tinha curso levantado lá. os honorários? Já, há muito tempo. E aí chegou um treinador assim, eu falei, eu tenho que devolver. Liguei pra advogado e falei, vou devolver, né? Que entrei no processo e falei, não dá nada pra eu fazer nada. Já tinha sido condenado eu. Já transitou Fui tudo, condenado. Ficha suja. Ficha suja. Aí peguei e devolvi, cara. Não tinha nada pra eu fazer. Eu falei, eu não tô errado. Mas tive que devolver. Mas quem botou o e-mail errado? Foi tu ou foi ele? Não, o pessoal da comarca, da vara, que errou meu e-mail. Porque no começo chegavam os e-mails nesse e-mail, que eu olho ele uma vez por dia, todos os dias, né? Só que parou, nunca mais. Tu nem tentou justificar também nada? Não. Manda o Pix aí, pronto. Eu achei melhor não comprar a briga. Falei, vamos solucionar. Depois de um tempo, quando você fica mais velho e fica me chamando de velho, Eu vovô. você prefere ter paz do que ter razão. Eu tinha razão, mas eu preferia a paz. Segue a dica. Isso vale pra vida, né? Sim, Isso vale pra com vida. certeza. Tem algumas brigas que não vale a pena. Não, Pra quê, né? Você tá certo, mas Não é. prefiro a paz. Você tá errado, mas você tá certo. Mais ou menos. Exatamente. Tipo isso. Professor, a gente fez um levantamento aqui, na verdade o Gabriel falou, mas você tem mais ou menos 197 cursos, é isso? O de ontem foi o 198. E o curso 200, você vai fazer um curso diferente, específico? Curso número 200. Ou não vai promover alguma coisa assim parecida? Não, o número 2 não é bom. Por quê? Você não gosta de par, não? O que é a história? Não, eu tenho aquelas coisas de Numerologia. Não é numerologia, é alguma coisa de números aí, que 2 não é Não é um número legal. Então, ou é no 199, Então é o próximo. que é 9918, 1 com 8 dá 9, 19. 9 com 1 dá 10, dá 1, também não é bom. Então tem que ser agora, 198, que é 9 com 8. Já foi, né? Hein? É nóis, deu nóis. 18, o 9 é um número bom. Não, somar todos é 1 mais 9, 10, mais 9, 19. Mas 19, 1 mais 9? 10. 19. 1. 29. Não. 199, você falou? É. Então. 199. 9 mais 1, 10, mais 9, 19. 19. 1 mais 9, 10. 1. Tem que somar todos mais até zero, chegar o... Até chegar no número... não unitário. pode ser um decimal, Isso. tem que ser um numeral. De 0 a 10. 0 a 9. 0 a 9. Tá. Putz. Então tem que ser agora ou 198... Aí o Ou Arthur, 201. ou 201. Então, o Arthur marcou um em Curitiba de... De Bap, Santa Catarina? Não, Paraná. De Curitiba, avaliação, desapropriação e servidão. Sim. Se vingar, aí tem que ter mais 2. Nossa senhora. Não, mas aí, Superstições. o número 200, assim, eu falei no sentido do básico. Uhum. Então, Entendi. mas se você pegar e somar as aulas da pós, por exemplo, já vai Dá muito mais coisa, né? já vai dar mais coisa. Então, o básico foi no sentido de eu falei, vai dar um tempo. E é mais em dois motivos. Primeiro, cansa um pouco falar. A mesma A coisa mesma sempre. coisa. Por mais que eu introduza sempre alguma coisa nova, 90% da carga horária é repetitivo para mim, né? E para quem está ouvindo também, porque o curso ele vem diminuindo o número de pessoas. Então, ou seja, eu acho que o mercado já está mais do que bem representado. Sim. Tem muita opção também. Eu percebi isso também Você comentou nos comigo. meus, que deu uma baixada o online baixou pra caramba, só que o presencial tá demandado. Então, mas tem demanda. O IBAP mesmo teve procura, por exemplo, acho que foi o Banco do Brasil, pediu, e uma instituição do Maranhão, parece que pediu. Uhum. Então tem demanda ainda para o curso. Mas eu acho que eu falei, cansei um pouco de falar sempre a mesma coisa, por isso que eu acho que eu quero fazer cursos diferentes. Uhum. Criar métodos, sugerir métodos, alguma coisa assim. Ou então casos práticos, coisa mais rápida, menos tempo, porque os últimos estavam com 24 horas. Ué. Mais interessante, né? E 24 horas eu não estava conseguindo dar tudo.
Ou seja, eu tô falando demais. Tá falando de... Eu Caraca. tô falando estou exagerando um pouco nas palavras. Então eu falei, vou dar uma descansada desse curso Desse tipo de básico curso. e tentar outros um pouco mais diferentes para gerar duas coisas. Primeiro, fazer o cérebro funcionar. Sim. Né? Sair Da da zona zona de de conforto, né? E ir para uma zona mais onde você, que nem no começo, quando você está pisando em ovos, você tem que... Você pode levar uma porrada aqui e ali e tal, o pessoal vai te questionar. A ideia pode não, justamente é essa. Porque aí gera mais discussão e aprimoramento do Isso. conhecimento, né? Isso. Você Então, ficar falando a mesma coisa toda hora ali, fica maçante, enfim. E a outra é isso, quem quiser que procure outras ideias, não ficar só na minha. Sim. É o que eu Ideia. costumo falar também. Porque que eu vejo, ó, tem Arantes, Marcelo, Arthur, quem mais tá dando curso? Breno, Breno. tem mais gente que não faz parte do IBAP, não frequenta essas coisas, mas eu sei que tem mais um ou dois aí que eu já escutei de curso. Tem o Luiz Augusto, Luiz Augusto. ele dá aula no IPOG. Já Mas acho vi que ele também. só no... É só IPOC, É pelo só que eu IPOC. Esse Luiz Augusto foi o primeiro cara que eu te falei até, Aham. que eu fiz fui fazer, vou aprender a fazer avaliação, foi em 2012, 13. E aí foi ele que deu lá em Goiânia. Fui sair de Brasília, fui em Goiânia pra fazer o curso com ele. Sim, eu não vejo, como é que fala assim, a nível nacional, de gente conhecida, alguma coisa assim. É uma mão. É uma mão, cara. É uma mão de gente ensinando a nível Brasil. Então, precisa ter mais gente. Precisa. Então, É. ou no mínimo, que não queira dar aula, tudo bem. Porque não é todo mundo que gosta de... Sim. Mas que escreva. Isso. Te Vá nas- questione. Também. Que vá nas reuniões de normas. É o mais importante pra nós agora, é participar dessas normas pra poder... Participar do grupo de renda. Isso, Tudo. grupo Tudo. de renda. Enquanto não sai a norma, uma revisão da norma, que deve sair daqui, agora saiu em 19, então deve sair daqui a 25, talvez. Alguma coisa assim. Nossa senhora, demora pra caramba. Tem BNT, mas existe misericórdia. alguma coisa assim, professor, não, tem que sair de quanto tempo, ou não, surgiram novas ideias aqui, a gente tem que mudar a norma. Como é que é? Não, na BNT tem uma instrução interna lá que era de tantos e tantos anos, teria que ser revisada no mínimo para dizer não precisa fazer nada. Revisamos e tá ok. Eu até recebi um e-mail essa semana da parte 7, ou da 6, alguma coisa assim. Uhum. Daí como estava no curso, essas coisas eu li rápido. A 6 é ambiental, não é? É A uma 7 dessas é duas que Artes lá. estaria nesse intervalo. Mas, por exemplo, elas são de 2008, né? 2008. Acho que elas são a 6 e a 7, acho que é de 2008. Então, ou seja, pouquinho já de- passou bastante tempo para poder dar uma... Tem muita coisa que você pode incrementar ali e tal, tudo. Ou, no mínimo, ler, para ver se não tem, por exemplo, nenhuma incoerência com a parte 1 que saiu agora de novo. Sim. Daí ajustar. E daí, ou então falar, não, realmente não, dessa parte aí, no patrimônio histórico, por exemplo, não tem nada de novo, continua a mesma coisa. Mesma coisa, né? O que houve? Você tá... Eu não quero ir no banheiro. Vai, cara. Fica à vontade. Só tomando cuidado ali com os tripés. Já traz uma... O quê? Opa. Traz uma cerveja pra mim. Quer uma cerveja, professor? Sem álcool? Pode ser sem álcool. Sem álcool, senão Todo vai... mundo? Ah, não. Pode você ser. não. Não, Peraí. eu com álcool, por favor. Sou hétero. Mas também já tá acabando. Tá acabando, já tá no finalzinho também. Se quiser só no banheiro, não sei. Vamos tomar cerveja, pode ser. Já trouxemos mesmo. Tem algum tipo de avaliação que você adora fazer e tem algum tipo de avaliação que você não gosta? Não que não goste, eu acho a palavra muito forte, mas assim, putz, essa aqui vai ser canseira, ou não? Qualquer coisa relacionada com fazenda eu gosto de fazer. Qualquer tipo de fazenda. Qualquer tipo. Seja a agricultura, pecuária, galpão de frango. Qualquer uma. As que eu não gosto são as que hoje eles chamam de ambiental. Entendi. Tem que valorar ativo ambiental, passivo ambiental, as coisas assim. Tudo que eles falam de ambiental eu acho que É mais canseira. e assim, Porque é muito subjetivo, né? além de ser subjetivo, eu penso diferente. Eu Do- sei que da eu vou galera. tomar porrada, então Ah, o pessoal o Lutemberg uhum. até me convidou outro dia para uma palestra sobre isso junto com o Arantes. Eu falei, Lutemberg, não é minha praia, eu não gosto muito de... Eu vou falar coisas que vocês não vão querer. Então não deixa quieto essa parte ambiental. A maioria das perícias ambientais que me aparecem eu dispenso. Dispensa, já não. Prefere não tomar partido. Então essas eu não gosto mesmo de fazer. Mas as outras relacionadas com fazenda, para mim é uma delícia. Massa. Porque estou sempre conhecendo alguma coisa, alguma Diferente, técnica uma diferente. técnica. E é isso que isso me ajudou para agora, por exemplo, para eu poder entender o que eu quero
fazer você produzir alguma coisa. Então, como eu vi muita coisa ao longo desses anos, eu tenho já uma base. Uma base de como fazer para tentar errar menos possível. Entendi. Que nem uma coisa que eu vi quando a gente foi para Itália uma vez, a produção de limão siciliano deles é numa região de topografia muito semelhante a essa onde a gente tem a cachoeira. Sim. Acidentado. Aquelas que para você inclinação descer... de 40%. Que para você... Outro dia mesmo eu estava descendo ali, o ideal é você andar acompanhando a trilha do gado, né? Porque a hora que eu resolvi descer, eu sentei duas vezes. Ladeira abaixo. Meu Deus do céu. Eles plantam em patamares. Em níveis assim, né? Igual o café no... É o que como é que é o nome do estado? Espírito Santo. Eles plantam, mas lá é mais sofisticado, porque eles fizeram barragem, eles fazem pedra. Eles aumentam um pouco o canteiro, então eles fazem a pedra, faz o canteiro. Tipo um muro de arrimo, assim, cada... Você já foi para Machu Picchu? Tô querendo ir mês que vem. Pega uma foto de Machu Picchu, uma coisa assim, você vai ver isso daí. É bem parecido. Eles fizeram isso lá. No morro, os caras fizeram isso há quanto tempo atrás? Nossa. Então eles fizeram as fileiras de pedra, enchia de terra, outra fileira de pedra, enchia de terra, e eles cultivavam nesses lugares. Nesses lugarzinhos. Eu não sei se vocês falaram o porquê disso, já falou? Por que eles fizeram isso? Porque naquele momento, para poder explorar aquela área lá, porque naquele lugar, pela topografia, era daquele jeito. Não tem como plantar morro também abaixo. era teste, pelo que eu andei lendo, era teste de altitude. A cada 1 metro, eles faziam os testes para ver parte de germinação e produção. Sério? Mas até o pessoal de Machu Picchu também? A cada metro. Os maias, incas, astecas, sei lá. A cada metro, a cada um desses patamares é 1 metro. E aí eles faziam os testes para ver germinação e produtividade, metro por metro, para ver qual era a fileira que mais produzia. Era uma Monsanto arcaica. Caraca, bicho. Vai fazendo Saúde, propaganda. saúde. Peraí que eu não abri ainda. Depois ela vai pedir direitos autorais e você tá lá. Já era. Bota uma tarja preta aqui. Vocês estão filmando aí, né? Que o Marcelo tá tomando 0. Eu vou pegar a estrada ainda, gente. Só faltou o copo Stanley agora, né? Tipo isso. E a raquete de beach tênis. Ui. Ai, que loucura. Só faltou mudar pra Goiânia. Vou pra Goiânia. Mas eu não sabia não, essa parte do limão siciliano. Então, eles plantam como se fosse café em Espírito Santo. Bacana. Você pega no YouTube, você procura limão siciliano na Itália, pro cultivo você consegue ver E a colheita é totalmente manual. tudo manual. Irrigação por gotejamento? Como é que é? Nesses vídeos que eu vi, não mostra, mas deve ser tudo por gotejamento. Você não vê cano espalhado. Interessante. Então eu queria aproveitar uma parte da área, eu quero aproveitar para fazer isso. Vários fazer um projetos. experimento ali, botar uns Com limão siciliano mesmo. limão siciliano mesmo para fazer limoncello. Limoncello? É uma bebida Ah. alcoólica, óbvio. Essa eu não conheço. Óbvio. Tomando o Heineken Zero. Óbvio que é. Óbvio que é álcool. Ele vai fazer uma soda de limão siciliano. Como é que a gente chama isso? Falar de álcool e bebendo Heineken Zero? Hã? Aquela palavra que você veio falando. A hipocrisia. Hipocrisia. A hipocrisia da sociedade. Enfim, hipocrisia. É foda. Mas é que eu estava comentando. O engraçado é você dar isso daqui para as pessoas tomarem no meio de uma festa, essas coisas assim. Você serve a normal, você põe uma dessas no meio assim. Ninguém percebe. Numa festa. Ontem mesmo, um amigo meu aí, a gente foi num restaurante, né, Gabriel? Né? E ele tomando Heineken e tal, nanã. Quando chegou no meio da garrafinha, ele foi ver. Puta merda, é com álcool. Nossa, eu fiquei. Ficou puto. E eu, Fiquei nossa, puto. cara, que Mas o garçom pena. trouxe errado ou você pediu errado? Não, eu pedi pra ele Heineken Zero. É, frio. Ah, Só que eles falar. trouxeram Heineken comum. Exatamente. Aí eu tô lá, tomei uns 2, 3 goles. Começou a ficar Caralho, tonto. velho, não é azul. Não é azul. Depois da quinta Heineken, não é azul essa porra. Foi a metade da primeira. Meu Deus do céu. Eu chamei o cara e falei, velho do céu, Chama o tem Samu. álcool. Isso Não, nessas pode. horas você fala, vira pra ele e fala assim: eu sou alérgico. Eu sou alérgico. Vai, imagina, sou alérgico a Pronto, álcool. aí o cara fica desesperado. Desesperado. Podia ter mandado essa. Ia ser Não, boa. você tá doido. Pra quê? Coitado do garçom também. Exatamente. O cara ia ficar Só porque ele muito trouxe errado a apreensivo. cerveja. É tipo isso. É só uma cerveja errada. Professor, no finalzinho da nossa entrevista aqui, vamos perguntar só mais umas coisinhas. Como é que tu te vê daqui 20 anos?
Olha, pergunta profunda. Eu ia fazer uma piada. Pode? Pode, lógico. Piada é a coisa melhor Vivo. do mundo. Hã? Vivo. Além de vivo. Em vivo inteiro, plantando limão siciliano. Curtindo Mas tu quer cachoeira te- e queijo de cabra. Você é mais específico. Tu pensa em te aposentar da parte de avaliação, tu sempre vai querer atuar. Enquanto estiver Não, vivo, eu vou sempre atuar. vai estar velho, engagar lá, caduco, Enquanto alguém precisar do meu trabalho, eu vou continuar atuando normalmente. E esse é o teu Tem- projeto de mudar pro interior, pro meio do mato e tal? Quer Não, botar é só em a base. prática? Ah, tá. É só a base. E como a área tem uma área disponível ali para cultivo, né, e eu sou agrônomo, não Sim, não sim. vou ficar olhando para aquilo sem meter Pensar Não um pode monte de ser coisa. casa de ferreiro espeto de pau, sem né? amassar o barro. Né? Tá certo. Então, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. A minha ideia daqui a 20 anos é ter ali um lugar modelo, Bacana. Fazendo modelo. uma fazenda modelo. Mas uma fazenda modelo viável, Sim, não utópica, não né? utópica. O meu avô, ele, do lado do meu pai, ele caiu, assim, ele era de Santos, mexia com café em Santos, na exportação de café, né? Não mexia com cultivo, nada disso de café. Daí ele casou com a minha avó e logo depois meu bisavô já tinha morrido, minha bisavó morreu. E ele teve que tomar conta da fazenda. Sim. E ele não entendia de fazenda. E ele tentou fazer o melhor possível. Então ele ia atrás das melhores técnicas e aplicava as melhores técnicas. Mas ele só esquecia de fazer, às vezes, a conta de se a melhor técnica estava dando Era viável. Sim, sim. dinheiro. Então, por exemplo, ele plantou algodão, assim, a história que me contaram, óbvio. Assim, o melhor do melhor. Mas na hora de fazer a conta, dá negativo. Tá negativo. É muito bonito, muito bom, mas não dá dinheiro. Então eu quero fazer, mas eu ir para o lado que faça assim, alguma coisa que seja viável. Uhum. Né? Por isso que eu não estou pensando no produto primário. Estou pensando no produto secundário. Já o produto processado. Primeiro Fazer um porque packing house, uma coisa assim de... Primeiro porque a conservação, né? Eu não preciso colher e vender. Sim. Que nem cana-de-açúcar, a gente tem esse problema. Eu tenho que colher, não tem opção. Tem que desovar. Colher, Não tem- esmagar e pôr pra frente. não tem como guardar a cana-de-açúcar. Né? Se eu tivesse milho, eu poderia guardar milho. Soja, mas ali na região que a gente tem só dá cana-de-açúcar, não tem outra coisa. Então, mas eu queria alguma coisa por isso que eu falei do queijo, não do leite. Entendi. Porque Porque você pode guardar ali, pode armazenar meses, anos, enfim. E o mais importante, tem mercado consumidor pra padrão. Sim. Ainda mais em São Paulo, né? São Paulo, sim. Talvez Goiás não sei se tanto, mas... Fruta, fazer geleia. Não a fruta, mas a geleia. Mas fazer geleia. Tipo, a lixia, vou fazer um licor de lixia, sabe? Uma coisa assim. Então. Lixia eu Tudo gosto. ligado com álcool, assim, essas coisas. Tomando Heineken Zero, mas tudo Tô ligado ligado com com álcool. álcool. No fundo, é tudo açúcar e álcool. No final do processo, assim, o objetivo é fazer bebida. É álcool. Cachaça. É cachaça. Cachaça deve ser legal. A minha esposa virou vegetariana há 2 anos atrás. Né? Aham. Ela quer fazer a horta. Então, A hortinha dela. A hortinha dela já está mexendo. A gente comprou até um mini tratorzinhos, aquele que você vai com a... Tobatinha? Não é Tobata, é uma outra marca, mas é igualzinho. Uhum. Micro... Parece aqueles de criança, sabe? Isso. Sim, é. Só que você vai... Micro trator da Yanmar. Acho que é Yanmar, tem Miyake. Aí... Isso, patrocinador, requerer. Ixi, lacou. Então a horta ela já está mexendo, né? Então tem uns pés de cana lá que estavam lá já na horta. Daí ela virou pro rapaz assim e falou assim: não, pode dar uma limpada aqui aqui que eu quero começar a plantar as minhas coisas, né? Daí eu virei para ele e falei assim: só não tira os pés de cana. Só não tira os pés de cana. Eu falei, eu vou aproveitar. Mas por que você não quer tirar os pés de cana? Não, porque eu vou aproveitar e plantar os pés de cana ali para fazer minha cachaça. Já fez cachaça? Não. Cerveja? Não, cerveja. Vinho. Já fez alguma coisa de bebida pra Não. você? Não, Tipo igual o Arantes, né? O Arantes tem a cerveja Arantes dele tem. já. Tem. Ele fala, né? Eu nunca vi falar. Não, eu já tomei. Já é Existe boa? mesmo. Existe. É boa? É boa. Arantes, É boa. cadê o PEC, jovem? A gente tá atrás dessa Pilsen sua. Pode ser a outra que ele que toma. Qual outra? Eu não IPA? tomo. Ele faz outras, além de Pilsen, essas IPA, coisas. tá. A Pilsen ele falou que é a mais complicada. Sim, Mas porque demora. é de baixa fermentação, tu tem que ter controle A de outra temperatura. mesmo, aquela mais com borrinha no fundo. Pá, aqui, ó. Eu vou transferir a minha, que você nunca passou aqui, pra ele, tá? Eu bebo por ele. Já eu que você bebo. só faz com álcool. Vinho, tem vontade de plantar uva e fazer vinho ou não? Não. Vinho, acho que. Ali
Eu preciso estudar um pouco mais, mas acho que a região ali não serve para... Não serve pra uva, né? Para isso, não. Talvez a uva de mesa, mas a uva de mesa, como eu falei, eu não tô... fruta, assim, para vender fruta propriamente dito, eu acho que não... Entendi. Professor, a última pergunta, eu acho que eu tenho em mente aqui. Não sei se o Gabriel tem outra coisa. Como é que tá a tua expectativa para pós-graduação? Tu tá animado? Da Arnaldo. Do Arnaldo, faculdade Eu acho que é uma Arnaldo. ideia muito interessante. Primeira, né, Eu acho que do Brasil. sempre achei que precisava, mas eu nunca tinha pensado em como preencher toda a carga horária para fazer uma pós-graduação. E o Arantes teve uma ideia excelente. Ele colocou um monte de coisa ali para você relembrar. Sim. Né, da graduação já especializado, então algo mais direcionado que você vai aproveitar para avaliação. É um curso que a pessoa, o agrônomo que não tem nenhuma vivência em avaliação, ele pode fazer após. E, assim, pelo menos a parte técnica, ele vai ter um conhecimento interessante. Né? Vai ter a carga horária boa, então você pode desenvolver bastante exemplos, bastante essas coisas. Eu acho que é algo com bastante potencial. E outra coisa, existe no futuro uma possibilidade de tentar fazer um mestrado nessa área no Brasil? Pra cá. Olha, depois que a gente pegou, o IBAP fez aquele convênio, fez o mestrado lá com o pessoal da Espanha, a gente tem já o know-how. A ideia já. O problema de mestrado são os professores. Que eles têm que ter também mestrado aqui. Mestrado aqui, né? Eles têm que ter mestrado e doutorado. Tem que ter doutorado também. Porque, por exemplo, para você fazer uma pós-graduação, tem que ter uma parte da grade tem que ser de mestres. Sim. Dos professores. Então, estou imaginando agora, que para você fazer um mestrado, uma parte dos professores tem que ter doutorado. Tem que estar tipo acima, a hierarquia, né? Como é que o cara vai dar... verdade. E orientador. O outro problema é orientador. Cada um tem que fazer um projeto, né? A dificuldade no curso, por exemplo, do IBAP Nacional com a Espanha, foi orientadores. Não tinha. É muito restrito. Então, fez aquele assim, fez um orientador pessoal, o orientador, como é que fala? Principal, que já tinha o doutorado, o mestrado, que precisava dessas coisas, e às vezes tinha um segundo orientador que não tinha o título, mas era da área. Entendi. Nossa Senhora. Então, uma das dificuldades maiores no curso foi essa. Então, acho que hoje a gente tem know-how para poder fazer. Estruturar, né? Só que a questão bate no mesmo fundo do poço, né? Que é o que o pessoal de vez em quando reclama lá, quando fala, vai ter o curso de pós, é legal, mas você fala o preço, o cara... É aquilo que eu falei no grupo esses dias. Eu mandei o áudio lá, falei, se você não rentabiliza, não adianta você dispendiar valores mensais. Não, foi a primeira coisa que tu falou. Tem que transformar em dinheiro. Tem que... grupo lá. Cara, você vai ganhar dinheiro com isso? Não, cara, então não faz. Se Ou você não ganha dinheiro, não faz. Faz pro hobby. Você não trabalha na área, não sei o que. Não faz. Exatamente. Realmente... Então, igual a outra lá. Foi falar. Você viu, né? Vai falar, nossa, eu vou fazer Harvard. Harvard. Eu falei, filha, com $225, você não vai em lugar nenhum. Era filho. Filho. Você não vai em lugar nenhum com 225. Você não chega muito longe, não. Então, eu acho que tem mercado, mas é sempre assim. Esse mercado vai diminuindo, porque não é todo mundo que quer fazer mestrado, não é todo mundo que quer fazer pós-graduação. Então, é um mercado que vai diminuindo. Mas eu acho que tem um curso, pelo menos um ou dois, deve ter. Uma turma, pelo menos uma ou duas turmas deve ter. Né? Nessa demanda, pós. teria demanda. Não, do mestrado. Do mestrado, né? A pós, eu imagino que também tenha duas turmas. Eu sou contrário a essa ideia. Não, eu acho que não tem a segunda turma. Cara, opinião pessoal, viu, Arantes? Opinião pessoal. Eu acho que não tem. Se der sucesso, estourar e vai estourar, acho que vai ter a segunda. É o que eu falei. Essa pós-graduação, ela vai... Quem estiver fazendo, vai 1 em 5. Você vai ganhar 5 anos da vida. Em questão de cursos extras, tudo. Você tá reunindo 5 anos de conhecimento em 1. 5 anos de cursos de várias pessoas em 1. A vantagem é essa. Você vai subir de patamar, ticket e tudo mais. Agora, se você não trabalha, não rentabiliza, não faça. Se você quer dar um pulo na carreira, faça. É isso. É bem isso. Não tem outra conversa. É verdade. Mas pra chegar então ao mestrado, cara, vai ter que arranjar um agrônomo, doutor pra fazer. Vai ser difícil. Ou então você faz um mestrado lá fora mesmo, porque eles têm mestrado online. O Arantes fez... fez na Espanha, né? Fez na Espanha e, se não me falha a memória agora, a maioria e mesmo esse que ele está fazendo agora no doutorado, uma boa parte é online
E acho que uma vez por semestre, ou uma vez por ano, não sei o que, ter um presencial. Bacana. É É isso. uma também, né? Então isso sempre tem lá fora. Então, Interessante. na falta de aqui demorar, agitar alguém, porque o problema é sempre a mesma coisa desse curso de pós. Precisa ter alguém como o Arantes, por exemplo, que quer Peitar pegar o negócio, bora, que peita. vai lá e faz. Que Né? faz, né? Não fica só no vamos ver, vamos É. ver, vamos ver. É igual o negócio da medalha também. Ele que tá encabeçando todo o negócio lá Pô, o cara é foda. Eu acho também. Porque... E não foi votado, né? Além de não alto, foi grande. aprovado. Ou não foi aprovado, desculpa. Não foi aprovado. Cabelos lisos e sedosos, olhos azuis. Quase um dinamarquês. E Hálito de menta. Que homem. Então, assim, ele tem realmente bastante proatividade, né? O cara encabeça muita coisa. tá peitando bastante. Mas eu acho que ali, o problema nosso desses trabalhos, separar o de rural, de urbano, de ambiental, essas coisas. Primeiro, eu penso assim, o Congresso é de avaliações e perícias. Então deveria ser 2 medalhas e acabou. Quando criaram de ambiental, já abriram a porteira. De forma inadequada. Agora a boiada tem que passar. Porque, no meu conceito, por isso que eu falei que eu não gosto de trabalhar em área ambiental. Toda avaliação urbana, toda avaliação rural, necessariamente é ambiental. Claro. Criar um nicho específico é só para criar um nicho. Então, mas muita coisa rural você vai falar de ambiental e urbano também. Não tem como você não falar. Já tá implícito já. Tem uma perícia que aqui no interior do estado de São Paulo, que o cara tem um resto de terreno que ele loteou e o resto de terreno que sobrou é a área verde do terreno, que está numa matrícula separada. É um parque. Não, é uma matrícula. Uhum. Mas a prefeitura quer que ele pague IPTU como se fosse um loteamento. Ah, coitado. Então, é uma área ambiental dentro da área urbana. Então, mas é uma avaliação urbana. Sim. Com caráter ambiental. Então, no meu entender, deveria ter só 2 medalhas. Sim. Como era no começo. Rural e urbano. Não. Perícia e avaliação. Perícia e avaliação. Só que o problema nosso é que a gente não... como eu já tive dentro do IBAP, eu sei. Então eu posso falar... Com propriedade. Quem analisa os trabalhos, é que a equipe que é montada para analisar os trabalhos precisa ser revista. E parece que isso eles aprovaram. Mudar a equipe. A mudança na forma de análise. Na forma de montar a equipe, para você ter gente de todas as áreas, porque vão ter trabalhos de todas as áreas. Porque parece que... representatividade. Exatamente. Isso, exatamente. E aí resolveria o problema. E até hoje nenhum trabalho rural recebeu prêmio, né? Foi premiado. Você lembra? Eu lembro, eu acho que não. Pois é. Eu lembro do Salvador, que foi o Bruno Cunha que recebeu aquela... menção honrosa. Menção honrosa. Então, mas o premiado mesmo... Não foi ele. Não foi ele. Então, acho que premiado mesmo não... Isso é sacanagem. Se realmente fosse revisado a banca, a equipe, o formato, talvez nem precisaria criar uma medalha para isso, né? Isso, por isso que eu falei, não tem necessidade. Seria julgamento justo. Exatamente. Não, vamos criar só para os engenheiros civis, só para florestal, só para agrônomo. Fica muita medalha. Se abrisse... eu até assinei a carta do Arantes quando ele falou isso aqui, mas eu até já falei com ele isso, então eu posso falar em público. Se abrir mesmo para rural, vai abrir para mecânico, para industrial, para florestal. Vai estratificar demais e não vai ficar meio sem sentido. Talvez nem ter trabalho de... Aí vai ter que ter um trabalho, às vezes tem tipo um trabalho só numa área que ganha medalha. Tipo, Goiânia, ambiental. Tinha o quê? Trabalhos ambientais? Só o teu, né? Não, meu da Ana Carolina. Meu da Ana Carolina tinha 3, eu acho. 3 trabalhos ambientais. Então, por isso que eu falo, essa medalha ambiental deveria ser revista e retirada do negócio, porque esses trabalhos são trabalhos de avaliação. Agora, quantos trabalhos rurais haviam no Congresso de Goiânia? Não sei. Mais que ambiental. Verdade. Entendeu? Então. Mais que ambiental e não tem medalha. Outra coisa que podia ter no Cobreap ano que vem, uma sala só para rural ambiental. Que não precisasse ficar mudando de sala. Isso aí já foi uma ideia dada. Eu perdi você não foi, mas eu perdi uma palestra lá do Big Data lá. Cara, porque até eu chegar na outra tava cheia a sala já e perdi. Então essa é uma coisa que podia mudar. Isso não tem como a gente prever. É. A demanda que vai ter para cada palestra e o tamanho da sala. Podia, talvez, antes do Cobreap, antes de começar, você já tem lá a lista de palestras, fala qual que você gostaria de fazer aí. Você vai marcando lá pra pessoa ter uma noção, talvez. Essa é legal. Consulta prévia. Simples de fazer. Simples de fazer, na hora da inscrição. Ó, qual que você tem previsão de assistir? Não, pronto, ele já sabe, ó, essa sala vai ter que ser maior, essa menor. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no congresso, eu pego lá as palestras, circulo o que eu quero ver, vejo se tá chocando horários.
Eu creio que todo mundo faz isso. Se tem a consulta prévia, Rapaz, resolve e vê quantidade de cadeiras e salas maiores ou menores conforme Um demanda. formuláriozinho resolve isso. Isso, tranquilo. Pronto. Cacaroto. Cacaroto. De vez em quando tem umas ideias boas. Agora, então, se você demorar muito para pôr isso daqui no ar, você já pode botar no papel isso e mandar pro pessoal da Exato. Podia organização. fazer um documento, né? Via IBAP Goiás. Não precisa nem ser, pode ser via IBAP Goiás, mas A gente mesmo, como ligar para sugestão. quem é o responsável pela organização. É IBAP Nacional? Não, Não, o responsável pela organização tá aqui de tarde. Certo? André. André. Pronto. Então, mas Vou falar ela, com ela. ela é presidente. Tem gente deve ter alguém lá, um grupo que está responsável pelos trabalhos e as salas. Mas Já se a vou até ideia vem anotar de isso cima aqui. pra baixo, Exatamente. É mais fácil. é outra de- história. Vai chegar nela Eu tô na direto. comissão de marketing com o capelano. Então, mas não é. Não é específico disso. Qual é a comissão que cuida das Essa eu ainda não palestras? sei. Então, precisa ver quem que é o responsável por essa comissão e falar com ele. Que daí é mais. Essa é uma coisa tão simples de implantar que não precisa fácil. passar para ninguém. Não precisava nem. Cara, é básico, assim. Não precisava nem de um podcast. Não precisava de um podcast. Mas a vantagem do podcast é que a gente fala essas coisas e as ideias aparecem. Exatamente. vendo? Eu vou anotar aqui já, vamos perguntar pra ela. Vou falar com ela aqui. Andréia. Que legal. O seu Gabriel, cara, sem mais por enquanto, sem mais perguntas. Excelência. Deu. Você tem alguma outra pergunta pra falar pro nosso mestre aí? Não. Só entregar a palavra para as considerações finais aí pra gente. Aquelas velhas coisas que a gente fala de consideração final. Muito Obrigado por tudo. por Foi um convidar. prazer. Foi lindo, Ah. maravilhoso. Cara, Erguei as mãos. Dava pra ficar mais umas 2 horas conversando aqui. Tranquilo, velho. O papo Deu papo 2 fluiu. horas, 2 horas E aqui. a gente não viu. Vai dar uns 10 GB de vídeo. Não vão dar nem pra baixar. Mas vai dar muito corte, velho. Lá em Goiânia, na internet não vai dar certo, não. Não vai Não. baixar, não. Da internet é a A cabo. banda não dá conta. É, discada. Só para deixar vocês. Sei lá. Eu nunca gostei de dar entrevista. Uhum. Ó. Mas Vixe. foi legal hoje. Não, foi legal, mas eu digo assim. Gostou? Mas eu não dou entrevista. Eu dou porque vocês são da área. Por que você você topou? E eu sei o que vocês pensam. Então, Entendi. daí eu aceito conversar. Mas com a única exigência que eu fiz quando o pessoal me pediu para ser presidente do IBAP foi essa. Eu falei assim, o meu vice era o Flávio Figueiredo na época. Eu virei pro Flávio e falei assim, Flávio, eu não vou dar entrevista, você topa? E você vai no meu lugar? Você é o Relações Públicas. Ele falou, não, tranquilo, eu vou no seu lugar. Então, tudo que era solicitado... Ele aparecia. Tudo que era solicitado em entrevista, seja escrita, seja lá o que for, todo mundo lá dentro já sabia. Esquece o Marcelo, vai com o Flávio. Que Não quero falar nada. Mas por quê? O professor de lá de Piracicaba, com quem eu comecei a fazer Demetrios. o Demétrio, ele atuava de vez em quando como perito aqui em São Paulo na vara federal agrária, que cuidava das apropriações do INCRA. Do Estado. Aham. Não é do Estado. Nacional. Do INCRA, né? Que o INCRA Reforma agrária. É. E ele era nomeado em algumas perícias, tudo. Pra você ter ideia, na época o mais nomeado era um engenheiro civil, que fazia as perícias de reforma agrária. Nossa Senhora. Normal, mas a gente vai mudar isso. Não, isso eu tô falando Já tá de mudando. 1990 e pouco. Uma dessas perícias, eu não lembro porquê, ele deu uma entrevista pro Estadão sobre a perícia. Ui. E eu não lembro o que ele falou lá, que o advogado pegou o recorte E virou do a jornal, palavra contra ele. botou o recorte de jornal no processo e falou, o perito usou aquilo lá para dizer o perito... Fez uma manchete assim. Perito afirma tal coisa. Não, perito tendencioso, alguma coisa assim. E daí o juiz destituiu. Acabou com ele. Virou contra ele. Naquela perícia ele destituiu, depois ele fez outras. Teu problema é assim, entrevistas com jornalistas. Então. Isso. Formais e tal. É qual porque que é isso? ele não vai publicar a entrevista inteira. Sim. É só a edição. Né? É que nem você falou assim, vou fazer algumas chamadas. Os cortes pra Os dar. cortes. É o que eles faziam naquela época, não tinha cortes. Era o jornal, né? O jornal era Grande os cortes. Ele pegava... comunicação. Sim. Não era Eram elipses, uns literis, tópicos ali, né? a palavra da pessoa. Então, Isso é complicado. Daí- Porque aí o cara ele publica o que ele quer que a pessoa saiba, ouça. Não. É tendencioso. Então, às vezes, tu fala, cara, um monte de coisa legal na entrevista. Aí, às vezes, fala alguma coisa meio que fora de contexto, às vezes. Mas você não quis falar aquilo, cara, pum, pega aquilo. Pá. A gente tem porque- que tomar cuidado também, que a gente Tendência. vai cair no YouTube, então a gente também pode ser cancelado. Ah, Já tá bom. avisando, a gente tá Cagando. Pra você.
Mais um pi. A gente tá piando. Tipo isso. Pode cancelar. Entendi. Professor, obrigado pela tua presença. Eu não te conhecia muito bem, fui só por palestra e tudo. Mas já falei pro Gabriel que eu sou teu fã e eu acho que a primeira pessoa pra iniciar esse podcast foi... Tinha que ser. Cara, foi a escolha certa. Cara, perfeito. não tinha assim. outra pessoa. Cara de boa, tranquilo. Só faltou a gente tomar uma cervejinha aqui, bater um papo com amendoim. Mas falar mais umas bobagens. Amendoim ia ficar ruim, né? Cheio de coisa, assim, ó. Tomar um açaí, ficar tudo preto a boca, né? Ia ficar massa também. Mas obrigado pela presença e, pô, que papo gostoso, cara. Cara, massa, eu curti pra caramba. Muito bom. Boa ideia essa. Eu achei que tava faltando realmente isso. Vocês mais usam muito o contraída. Instagram, mas tava faltando essa coisa assim, meio estilo YouTube, que nem eu falei, meio Brasil Paralelo. Sim, e Tá assim, faltando. é legal assim, a gente fala um pouco de trabalho, de avaliação, fala sobre coisa séria, mas também assim, é conhecer o cara de outro jeito. Sim, né? A sim. gente também fala, eu faço isso, faço aquilo. É gente da gente, tá vendo? Gente como a gente. É isso aí. Então eu acho legal esse formato, assim, a gente podia, se der certo, continuar fazendo de vez em quando. Aí. Olha, a Marília e Gabriela deixa você super normal. Super tranquilo. Diga uma cor, Marcelo. Uma Qual a sua cor, cor Marcelo. preferida? Qual a sua cor preferida, professor? Vixe. Azul. Baixou. Azul? Eu também. Qual que é o seu signo, o seu ascendente? Não, porque ele falou de número, 4 mais 9, 5 e tal. Deve ser tipo um capricorniano com ascendente em Peixes. Segundo a Dani, mulher do Breno, ela fala assim, você não é possível, a data de seu nascimento tá errada. Eu sou Você nasceu que leonino. Eu sou de 16 de agosto, eu sou de Leão. Leão. Nossa, minha E irmã. ela falou assim, não é possível, Leão não tem... Você não é leonino? Não é leonino. Mas deve ser o seu ascendente, porque tem isso, né? Quando a pessoa errou o signo, não, porque o seu ascendente deve ser tal coisa. Fala, cara. Eu não tenho a menor ideia. De Eu também não. Define Já me nada, falaram né? algumas vezes, mas Não, Não hoje gravei. tem aquele Maurício Meirelles lá, é um humorista, ele falou, cara, antigamente o homem pra sair com uma mulher, pra ficar em evidência, pra pegar a mulher, ele tinha que saber tocar violão, ou ser surfista, cantor e tal. Tinha que ter um destaque. Hoje em dia o cara tem que saber os 12 signos do zodíaco. É bem isso. É Nossa. isso. Sério, Aí que a ele mulher falou pira, isso? as minas piram. Mas cara, credo. mas se tu for no Tinder lá, se tu vê lá o aplicativo, toda Uma mulherada. rank zero. Toda mulherada coloca, eu sou escorpiana, eu sou não sei o quê. Como se o cara fosse ligar pra isso, velho. Eu não ligo. tem a menor noção do que... Nossa, que gata. Não, mas ela é de Ares, não vou curtir. Para, né, meu? Pelo amor de Deus. Só as considerações finais, doutor Gabriel. Cara, montamos algo novo. Ponta de lança, igual eu costumo Ponta falar, de que a lança. gente Cabeceira. tenta fazer cabeceira. Ali. Boi de piranha. Boi de piranha. Boi de piranha. Vamos dar a cara a tapa, tamo aí. Cancelamento a gente já falou que não tá nem aí. Pode fazer seus cortes, quem quiser fazer e fazer o que você quiser fazer. Se alguém assistir, né? Às vezes ninguém vai assistir, então foda-se. Tem que ver quantos vai dar visualizações. A gente nem Uma sabe. visualização. Minha mãe assistiu. Beleza, nós, cara, estamos aí tentando trazer pessoas, gente da gente, que traz aqui também informação, conteúdo, contribui imensamente, né, para nossa área de atuação. E a gente, cara, descontrair, conversar, ter mais, principalmente, locais de trabalho e visualização, sair do Instagram, sair de vários outros locais, de TikTok, quer dizer, migrar para YouTube e TikTok, porque a gente pode fazer alguma coisa diferente também nas outras redes sociais. E podcast é específico para YouTube, e eu vejo que é interessante a gente mexer com isso daqui para, cara, inovação. Não, às vezes o cara Inovação. vai fazer uma avaliação, vai viajar de carro, 4 horas de viagem. Bota o podcast aí, pô. E vai embora, filho. E vai ficar rindo. Ou não, né? Fala, nossa, que bosta de podcast. meu Nossa, Deus esse do céu. podcast é horrível. Caralho. Como desouvir. Então é isso. Vai ser bom, vai ser ruim. É isso aí. Tamo aí. Isso é bom. Você falou, passou rápido. Passou rápido. É legal. Exatamente, cara. 12:09 já. Ô, É louco, isso aí. bicho. Ô, louco, bicho. Vamos lá no... Onde que a gente vai? Lá no alto, lá? É no prédio lá que tem vidro. Terraço, né? não sei o quê. Vamos lá, então. Vamos lá. É o antigo Banespa. Isso. É? Então. Tem restaurante lá em cima? Não, falaram pra mim que tem um café. Pode. Não, café. Não, tem que ser um comidinho, Isso né? uma feijoada, né? Um Falaram que negócio. Nossa. E o café é dentro, então a vista mesmo, você Não Não vê. tem nada. do café você não vê nada. Você tem que sair
Na parte de fora. Na parte de fora lá. Então a gente vai lá em cima, tira foto, desce, almoça e volta pra cá, então. Fechou. Sair Fechou, para então. lá de dentro fica meio difícil, mas aí fica bom. Então tá aí. Sair de dentro nossa, Sair redundância pra é foda. dentro, Tal da subir pra cima, descer pra baixo. Deu, jovens. Valeu, galera. Um abraço Bora. pra vocês. Tudo de bom. Até mais, tchau, tchau. Até o próximo. Andréa Kluppel e Fabi Albano, as próximas. Tem uma historinha lá de vistoria na caçamba de caminhão. E- Você sabia que elas já foram pra delegacia? Isso é No bom. próximo aí, E tá também aí. como é que é Se liga nessa. o congresso também, que ela foi só pra dormir? Então tem essa também. Meu Deus. Também, Nem sei se Glorinha podia tem. falar isso. Divirta-se. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.